I know you. You're Stephen King. You write those horrible books, those horrible, horrible books. Longe de bueiros e festas de formatura, porque está começando o Dissecando Stephen King, o programa onde exploramos as entranhas de todos os livros do Rei do Terror em ordem de publicação. E sejam bem-vindos para o episódio de A Incendiária, um dos livros mais agradáveis de se ler dessa vez. Vocês, acredito eu, vou fazer aqui a minha aposta, esse será um dos programas mais fanboys, pelo menos... Pela minha parte, eu tô muito feliz dessa vez. Se vocês estão procurando o Rodrigo Rabugento, estarão decepcionados hoje, ouvintes. Mas antes, eu sou o Rodrigo Araújo, eu sempre esqueço de me apresentar. E autor de Sobre Crianças e Jogos Estranhos, meu livro está na pré-venda, vão lá comprar. Mas antes da gente começar a falar, quero que vocês se apresentem, meus amigos, começando por Nicolas Pérez. E aí, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei. Eu sou o Nicolas Pérez, sou autor de Entre Sonhos e Pesadelos e tô aqui para discutir A Incendiária, um dos livros que eu mais gosto aí do... Não chegar aos pés de Carrie, mas enfim, né? É um dos livros que eu mais gosto aí do Rei do Terror. E eu tô ansioso para discutir ele com vocês. Pelo que eu entendi aqui, acho que não vai ter tanta treta hoje, quanto teve alguns outros programas. Ou será que não? Então, né? Então é isso aí. Bora lá. Aí vamos. Boa tarde, boa noite, vocês ouvintes, o horário que vocês estiverem ouvindo. Sejam bem-vindos aí ao programa, é sempre um prazer estar aí gravando e falando sobre os livros do Stephen King, da galera. E hoje a gente vai falar de um livro que oscilou bastante em questão de como eu me senti e apreciar a leitura ou não apreciar a leitura. Então a gente vai entrar aí em detalhes e falar a respeito disso. Meus users, vocês estão cansados de saber, a Voodoo Plush. Vocês conseguem me achar assim no Instagram, conseguem me achar no Wattpad também, mas lá o user é Thaís Ramos, no TikTok voodoo.plush. E é isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro. A pré-venda, Thaís. Pré-venda. Você também está indo na pré-venda. Du, aí, vamos comprar a Du. Gente, eu tô na pré-venda. Pois é. Du está na pré-venda juntinho com Sobre Crianças e Jogos. Eu ia falar jovens. Rodrigo, Mais pra você frente. tem nomes. Sobre Crianças e Jogos Estranhos está Segundo em pré-venda. tem jovens. Também. Está em pré-venda junto com o Du. Então, vai lá no site da editora Pendragon, coloca logo os dois no carrinho e leva os dois. E o que chegar primeiro para você é vantagem. É isso aí, você lê, comenta com a gente é super receptivo. Se você quiser ir lá conversar com a gente, o que você tá achando, se você tá gostando, se não tá gostando, vem, fala e a gente conversa. É sempre maneiro trocar uma ideia aí. E é isso aí, gente. E lembrando que, por enquanto ainda não, porque estamos na pré-venda, mas mais pra frente, talvez você, com certeza, na verdade, você vai estar ouvindo isso no futuro, quando os nossos 3 livros já estiverem disponíveis, é possível que venha aí algum tipo de cupom, algum tipo de desconto, porque nós somos os 3 integrantes desse programa e somos da mesma editora, então você pode, talvez, eu sei que você já é apaixonado pelo Dissecando Stephen King, você que tá ouvindo, você já pode comprar os 3 de uma vez, meu amigo. Comprar o Du, o Sobre Crianças e Jogos Estranhos e o Entre Sonhos e Pesadelos. Agora que eu percebi que o Nicolas fez a mesma palhaçada minha de colocar nome longo, então é um trava-língua falar Sobre Crianças e Jogos Estranhos, Entre Sonhos e Pesadelos. Mas teremos isso aí também, mais pra frente já tá confirmado, né? Mas vamos lá. Outra coisa entre o meu nome que a gente costuma esquecer é sempre a sinopse. Então eu vou dar a sinopse rápida do Incendiária para começar aqui. Incendiária foi escrito ao mesmo tempo que A Zona Morta, que foi o último livro que a gente comentou aqui. Para quem não sabe, né, o King ele começou a Incendiária antes e ele parou no meio do livro porque ele teve meio que um bloqueio criativo. Ele estava tendo a sensação de que ele estava meio que repetindo o já citado Carrie. E vamos falar de Carrie mais ao longo desse programa, certamente. Mas ele estava meio, esse livro tá quase que um Carrie 2.0. Ele desanimou em um ponto que ele nunca revelou qual ponto da história é, mas a gente... eu, pelo menos, eu sinto muito bem qual que é o ponto que ele travou, mas a gente vai falar disso também. E ele escreveu o Zona Morta inteiro como uma forma de fugir do bloqueio criativo de quando ele estava escrevendo o Incendiária, só que aí o Incendiária saiu logo depois, foi tipo menos de um ano inteiro
depois. É uma história sobre uma menina que tem poderes de pirotecnia, assim que fala, Nicolas? Qual que é o termo correto? Pirocinese. Pirocinese, isso. Que ela consegue tacar fogo nas coisas com o esforço da mente. E a história dela fugindo de uma organização que quer basicamente fazer testes nela por conta desse poder. E caçando também o pai dela, que tem um poder de telecinese. Não, telecinese não. Ou que nomes complicados. Ele lê mentes e ele manipula mentes, basicamente. Então é uma história mais ficção científica, com essa pegada bem familiar, né? É uma família em fuga, basicamente. Eu nunca tinha lido o Incendiária, confesso que eu não tinha tanto interesse nele comparado com outros, mas eu falo isso daqui a pouco. Thaís, eu sei que você não tinha lido a Incendiária antes. Qual que era a sua expectativa inicial ouvindo falar sobre o livro, capa, ouvindo opiniões de outras pessoas que já leram? E qual que foi a sua opinião geral depois da nossa leitura? Cara, eu tive um pouco de dificuldade com essa leitura. Eu acho que foi justamente por causa da expectativa. Não é nem porque, o livro, eu esperava que o livro fosse perfeito, ele foi ruim. Não, não é isso, não. Não chegamos a extremos aqui. É questão de, eu esperava que o livro fosse seguir uma linha e o livro seguiu outra. Se eu for parar para analisar, até que isso não é ruim, porque não vai para uma parte que seria tipo previsível ao básico, assim, de só ter uma expectativa quanto a uma capa, um título e uma sinopse ali. Se bem que eu já falei para vocês que eu tenho um problema sério quando eu começo a ler o livro e eu não leio a sinopse. Então, essa é a minha merda, que eu vou lá com uma expectativa, aí eu reclamo que não é aquilo que eu achava que ia ser, só que eu não li a sinopse. Eu já tinha uma noção, mais ou menos, assim, mais para menos, porque quando a pessoa é muito fã, ela tenta não falar muito para não dar spoilers. Eu tô falando do Nicholas, né? E o Nicholas é muito fã da Incendiária, então ele não falou muito a respeito da história para não dar spoiler. Mas mesmo assim, deu para ter uma noção de como é que era a história. E mesmo assim, eu esperava que seguisse de uma maneira diferente do que foi. E por conta disso, eu tive bastante dificuldade em algumas partes do livro. Teve parte do livro que eu gostei muito, muito mesmo. Mais especificamente as partes da fuga em si. Eu gostei bastante desse desespero e tal, do pai com a filha. Eu gostei muito Primeira do metade, né? relacionamento da Charlie com o Andy. Achei muito, muito fofo e o desenvolvimento dos dois ali. Eu acho que poderia ter tido um pouquinho mais, apesar de ser só eles ali no fogo o tempo todo. Mas eu acho que acabou que não teve uma exploração muito do além daquilo ali. Tipo, é só a fuga e o laboratório, entre aspas, no lugar onde eles ficam lá depois. Então, eu senti falta de ter uma exploração mais do que poderia ter acontecido. Não sei se vocês estão me entendendo, mas eu acho que foi pouco, assim, sabe? Pra mim, a história foi curta. E eu queria ter visto um pouquinho mais da Charlie em outras situações, do Andy em outras situações. E foi bom a parte da fuga ali do jeito que foi, mas eu senti falta de um pouquinho mais. E essas partes ali dos estudos, aí do pesquisador fulano de tal, que eu já esqueci o nome de todo mundo, do índio também, que eu já Rainbird, né? Enfim, ele foi um ótimo personagem. Mas, cara, eu fiquei cadinho entediada nessas partes, sabe? Das filosofias, das teorias que eles estavam fazendo sobre o que era, o que poderia ser, o que poderia causar. Eu, tipo, meu Deus, acaba! Tipo assim, cadê a fuga? Então, eu tive altos e baixos com a leitura, mas no geral eu gostei bastante desse livro. Estou. Não gostei tanto assim quanto Carrie. Pra mim, Carrie ainda é melhor, concordo. Carrie ainda é melhor. Eu acho que do Secano, até o momento, se a gente for ver na ordem que. Me corrija se eu. Assim, eu posso estar esquecendo de alguém? Eu posso, porque assim, eu erro bastante e eu esqueço algumas coisinhas. Mas que eu me lembre, os meus favoritos até agora são Carrie e o Iluminado.
Acho que o Iluminado ainda tá acima ainda. Eu gosto um pouquinho mais do Iluminado. Mas ainda assim, ele foi um dos que eu gostei mais. Então, tá valendo. Eu vou deixar pra comentar as 900 coisas que eu tenho pra comentar depois, né? Deixar o Nicolas falar primeiro. Só acho engraçado que como o Stephen King deixou a gente mal acostumado, né? Porque, tipo, o livro tem 500 páginas e até ele falou, faltou coisa, né? Assim, o Dança da Morte mudou a nossa perspectiva do que é o normal de se esperar, né? De um livro. Mas vai lá, Nicolas. Então, como o Rodrigo já comentou, eu já li esse livro antes. Eu já vim para essa leitura com uma expectativa alta de estar revisitando uma obra que eu gosto muito, né, que é Incendiária. Só que, assim como a Thaís, na primeira vez que eu li, eu tive um pouco de dificuldade, né? Eu acho que dessa vez está mais fácil, justamente porque a gente está lidando com a obra completa do Stephen King, né? Desde o início, a gente já está muito adaptado com a maneira de escrita dele. Então, eu acho que eu gostei muito mais do livro nessa segunda leitura, que já estava mais habituado com o estilo um pouco mais arrastado dele, né, de escrever aí as obras dele como um todo, né, principalmente A Dança da Morte. Da primeira vez eu cheguei a ler ele, eu levei ele numa viagem, eu acho. Aí eu tentava ler, aí eu não ia pra frente. Aí eu tentava de novo, aí não ia. Aí eu voltei pra casa, assim e tal. Aí teve um dia que eu falei, não, agora eu vou ler esse livro inteiro e é isso aí, sabe? Porque eu sempre tive muito interesse em A Incendiária. A capa me chamava muita atenção, né? Que é o ursinho pegando fogo, que todo queimado, assim. Isso. Eu sou um pouco incendiário também, então, né, bate uma identificação ali, né? E aí quando eu mergulhei na leitura e fui até o fim, aí eu vi que tem umas pepitas de ouro aqui dentro, né? Eu concordo que, assim, eu não concordo com a tese que ele deveria ser mais longo. Eu concordo que deveria ser mais curto com mais foco, talvez. Né? Selecionar uma linha um pouco mais direta e focar bastante, explorar bastante essa linha no geral, assim, sabe? Porque livro de 400 páginas acho que já tá bom, né? A Dança da Morte me traumatizou, assim, né? Tipo, 1.200 não dá, entendeu? Além disso, já fica meio complicado. Mas enfim, como eu disse, eu vim com a expectativa alta, eu gostei muito de revisitar a obra. Essa segunda leitura foi muito mais prazerosa do que a primeira, né? Pegar aqueles trechos assim que já estava na minha cabeça e ler eles de novo, aqueles trechos bem apocalípticos assim que tem nesse livro, alguns gores assim, que você fica tipo, eita, mano, sabe? Meio, às vezes até do nada eles aparecem e tal. E isso são coisas que eu tô gostando mais nesse momento, principalmente depois que eu conheci a Thaí, né? Então, ver tudo isso de novo foi muito bom. Eu gostei muito dessa leitura. E aumentou o espacinho que tem no meu coração para esse livro, com certeza. Uma das coisas que eu acho mais maravilhosas dessa coisa completamente insana que a gente está fazendo de ler todos os livros de Stephen King é que a gente não está indo diretamente naqueles que eu iria pessoalmente se eu estivesse lendo aleatoriamente, sabe? Tem muitos livros que eu tinha muito mais vontade de ler do que a Incendiária. Assim como o Longa Marcha, que eu gostei muito, também era outro que nossa, eu ia ler todos os livros do King antes de ir para aquele, sabe? E eu tinha na minha cabeça, em relação à Incendiária, um preconceito bobo, mas não totalmente não embasado, de que ele era aquilo que eu falei, que o próprio King falou, um Carrie 2.0. Né? Tipo, é uma menina e ela. Tudo bem que a Carrie não tacava fogo nas coisas, né? Mas assim, é muito próximo, sabe? Muito parecido, ainda mais quando você considera que é o mesmo autor. Só que eu não entendo. Eu gosto do Carrie, vocês podem ir lá no primeiro programa pra ouvir. Eu gostei demais do começo ao fim do livro, né? Do Carrie. Mas eu não entendo o fascínio, assim. Talvez esse programa acabe sendo mais polêmico do que a gente imaginava. Eu gosto, Eu mas posso pra te dar mim. uma justificativa bem rápida do Sim, porquê sim. Thaís, gosto mais do Carrie. Esse programa pode ser banido agora, mas é só uma opinião, tá, gente? Não leva pro coração, não. É só ficção, tá? Assim, eu não sei porquê, mas eu sou apaixonada, viciada, completamente maluca por histórias em que o personagem tem uma mãe de merda. Porque eu não sei. Mas vocês podem perceber,
qualquer coisa que vocês pegarem, assim, que tem um relacionamento familiar das minhas histórias, que tem um foco legal ali em relacionamento familiar, uma hora ou outra vai parecer uma mãe muito peculiar, que vocês vão lembrar da mãe da Carrie. Porque sempre tem, assim, e é inconsciente, assim, não sei porquê. Então, a mãe da Carrie é a razão pela qual eu gosto tanto do Carrie. Tem outras coisas ali no livro que faz o Carrie pra mim ser um livro muito bom. Inclusive a questão dele ser um pouco mais direto ao ponto. Mas assim, o principal é essa questão aí que eu não sei explicar. Mas essas mães sádicas e malucas, eu fico assim, o olho nem pisca quando eu vou ler. Então, sim, Carrie, com certeza, só por causa da mãe da Carrie, do relacionamento da mãe da Carrie ali dentro de casa. E talvez porque é um gatilho ali, a questão de bullying, que eu lembro do meu passado. Pronto, fechou, chave de ouro, perfeito. É só por isso mesmo. Tem várias mães malucas no Stephen King. Tem uma mãe maluca no Dança da Morte, tem uma mãe maluca na Zona Morta, tem um pai maluco no Iluminado, então tipo, essa Sim, coisa mas de... o que são essas mães perto da mãe da Carrie? Ainda mais considerando que a mãe da Carrie tem um destaque muito maior do que as outras mães, né? Assim, ela passa muito tempo ali na história. Então, Mas tem eu mais, argumentaria... automaticamente tem mais desenvolvimento. Então, eu gosto bastante por causa disso. Eu argumentaria, trazendo de volta pro Incendiária, que a diferença não era só que a mãe da Carrie era mais maluca do que as outras mães. Se bem que ela era mais violenta, com certeza, mas assim, em termos de dominação e tal, era em parte pela Carrie também, porque a Carrie ela é muito mais passiva. E esse é um dos diferenciais do livro aqui, que eu acho que talvez a comparação com a Incendiária e do Carrie é muito superficial, e quando você pega os dois livros, na verdade, eles não faz sentido, porque a Charlie é completamente diferente da Carrie. Completamente. Eu acho, inclusive, ela uma personagem muito melhor. Mas a gente vai chegar nisso também. Mas Sinceramente, eu não compararia a Incendiária com a Carrie, não. Assim, eu percebo que há uma semelhança porque todo mundo ressalta. Porque se fosse por mim mesmo, eu ia demorar para associar. Eu não ia associar. Porque eu acho bem diferente, apesar de ela ter poderes, apesar de ela sofrer uma perseguição e tal ali, no caso da Charlie em comparação com a Carrie, eu acho que não tem tanto a ver assim não, sabe? É tudo bem diferente, inclusive a situação. Mas eu, eu acho até que... na verdade, eu gosto muito mais em tudo, assim, mas até no fato de que o Carrie era um livro muito mais deprê e spoilers, tá, gente? É um final triste e o Incendiário tem um final feliz. Eu acho que isso é uma coisa que a gente já discutiu no programa também, né? Que aos pouquinhos o King foi deixando de lado, acho que só no começo da carreira mesmo, até o Salem, que ele tava com a ideia de que ele ia ser um autor de terrorzão e heavy metal. Só que aí ele abriu mão disso e falou, não, cara, eu gosto de pessoas, sabe? Eu gosto de ter uma história com um pouco de terror, mas um pouco de felicidade também. Então, tipo, a maioria dos finais deles são felizes, no fim das contas, né? O que é curioso, né? Muita gente que não conhece King talvez ficasse surpreso com isso até. Mas eu gosto de... Inclusive, eu amo demais o final da Incendiária, mas vamos falar isso muito pra frente. Então era essa, eu não tinha tanta expectativa. Eu passei a ter um pouquinho mais de expectativa por causa do Nicholas, porque ele gosta demais do livro. Após a nossa leitura, eu passei a gostar muito desse livro. Ele tá, se não no meu... Ele tá com certeza no meu top 10, isso sem nem pensar. Mas eu acho que ele talvez... que top 5 é difícil, porque eu tô pensando nos outros que a gente não leu ainda, né? Mas ele tá no top 5 dos que a gente leu. Isso com certeza já. Eu acho que ele é um livro quase perfeito, porque ele tem algumas coisinhas que a Thaís falou que são enrolações, mas ao meu ver elas são pequenos trechinhos do livro de enrolação, sabe? É diferente do Zona Morta, em que você tem um bloco inteiro no meio do livro que você fala, puxa, talvez isso aqui nem precisava estar aqui, sabe? Tipo, corta 100 páginas do livro. Não tem isso no Incendiária. Você tem pequenos trechos que talvez sejam um pouco mais longos do que precisam, informações... Fazendo uma comparação esdrúxula, é como se fosse um bife, tá ligado? O livro é um bife, e a Zona Morta e o Dança da Morte e esses outros livros, eles têm
tipo, uns blocos de gordura, tipo, uns tumores de gordura no meio, que você pode pegar a faca e cortar, assim, tipo, circular em volta, tirar e fritar o bife, sabe? O incendiário, ele é um bife que ele tem pequenas gordurinhas no meio, assim, sabe? Só que, como elas estão no meio, elas acabam passando despercebidas e elas dão até um gosto a mais, fica mais suculento. Essa é a pior metáfora que eu já fiz na minha vida. Mas é basicamente isso, entendeu? Em nenhum momento eu fiquei entediado, tipo, sei lá, um capítulo inteiro, ou uma sequência de capítulos que eu falei, meu Deus, nada aconteceu, sabe? Sempre tinha algum tipo de desenvolvimento, a bola tava sempre indo pra frente. Se não era algo muito físico, que nem o começo, a primeira metade do livro, tem algum desenvolvimento na parte da relação dos personagens, sabe? Então, eu acho ele um livro muito dinâmico e o mais importante, né, que é aquela coisa do King. Os personagens. São poucos personagens dessa vez. São, acho que só 3 que a gente considera como personagens relevantes, né? Não considerando tipo, os secundários. Tem só 3, mas os 3 são excepcionais, na minha opinião, sabe? Eu tenho problemas também, mas eu vou deixar pra falar esses problemas quando a gente entrar em específicos, certo? Esse livro, ele também é dividido em grandes blocos, né? Como a Thaís falou, a primeira parte começa com a perseguição e a introdução dos personagens e dos conceitos, né? O que vocês acham de toda essa parte que começa o livro? E isso aqui eu tô incluindo tanto a Charlie e o... Qual é que é o pai? O Danny, o Andy, né? Fugindo, quanto os flashbacks que mostram a parte dos experimentos e das drogas e tudo mais. Nicolas, pode ir primeiro. Cara, eu gosto muito dessa primeira parte, pra ser bem sincero, assim. A maneira como eles são introduzidos, né? Eles já estão Eles estão na Quinta Avenida, é isso? Em Nova York, fugindo lá, no meio daquela multidão e não sei o quê. A Charlie toda sujinha, cansada, não sei o quê. Ele também, o pai dela também cansado daquele desespero. E os caras atrás e não para de perseguir, não sei o quê. Aí até o momento que eles vão pro aeroporto lá e tal. Aí que a Charlie demonstra pela primeira vez como é realmente o poder dela, né? Que ela bota fogo no sapato do cara lá. E ela também rouba as moedas, né? Eu acho que a Charlie, na verdade, ela não. Eu acho que ela tem um combo de habilidades. Eu acho que até a pirocinese ela só é o mais claro deles, assim. Mas eu acho que ela tem é um combo, né? Porque a gente entende também que, através desses flashbacks que vão aparecendo, que ela surgiu da junção, os poderes dela, né? Surgiram, foram herdados geneticamente pelos pais. Uhum. Porque os pais, eles passaram por um experimento, porque eles precisavam de dinheiro na época da faculdade, não sei o quê. Depois eles tiveram filhos, né? Tipo, eles conseguiram absorver desenvolver essas habilidades psíquicas e manter elas, né? Tipo, a mãe dela ainda era um pouco menos intenso, assim, a habilidade. O pai dela já era mais... Ele usou, inclusive, para trabalhar, né? Tipo, no emprego dele, essa habilidade que ele adquiriu. É Mas aí muito a genial Charlie, isso, cara. Muito genial. Ele é sim. psicólogo, né? Ele acho que ele trabalhou por vários ambientes, assim, e ele sempre impulsionava as pessoas pro sentido que ele queria que elas fossem, assim, né? Tipo, pessoas que precisavam de motivação, pessoas para alguma coisa, para perder peso, sei lá, acho que tem uma parte que ele comenta sobre pessoas que trabalhavam na área comercial ou imobiliária, alguma coisa nesse sentido, na parte de investimentos e para a pessoa ser mais confiante, um negócio assim. Esse começo é fogo no parquinho mesmo e eu gosto muito. Se ele se mantesse nesse ritmo o livro todo, nossa, aí ele venceria Carrie, com certeza. O que mais eu ia falar? A respeito do flashback, né? Que a gente tem a cena, inclusive, do próprio experimento que acontece, né? Que a gente tem o primeiro gore, assim, que foi a primeira cena que eu já falei pra vocês aqui. Falou, olha, essa cena aqui é muito boa, não sei o quê. Que é a hora que a gente... eles estão lá na brisa louca do que eles tomaram lá que injetaram neles, né? Acho que é o lote 6. E eles veem a pessoa arrancando os próprios olhos, assim, não sei o quê. Aí tem a questão que ela bate no... Acho que era um mapa do corpo, né? Do corpo humano, alguma coisa assim. E fica aquela marca de sangue. Aí ele fica pensando, nossa, mas será que eu viajei na maionese? Ou será que
aconteceu mesmo, aí ele vai atrás da sala e ele descobre que aconteceu porque a mancha de sangue tá lá e tal. Isso é muito bom, esse começo, assim. Nossa, eu fico até empolgado falando. Mas é isso, eu gosto muito dessa primeira parte do livro. Ela é excepcional. Você me lembrou de um detalhe que eu não ia lembrar, que o King, ele ainda... Esse aqui é o 8º ou 9º livro, né, do Dissecando. Ele ainda não escreveu um livro inteiro de romance. Ele ainda vai fazer isso, e vai ser incrível. Mas, se vocês prestarem atenção, ele tá cada vez melhorando um pouquinho mais, né? Ele tá fazendo o drama e o terror dele aqui, e no canto ele tá, acho que, se treinando no romance. E cada vez o romance vai ficando melhor. Eu gosto muito do romance do Zona Morta. E, assim, o do Salem a gente já falou que é uma porcaria. Então, tipo, vai melhorando. E aqui, apesar de não ser o foco, tem é bem fofinho, né? O date deles. Na verdade, tem uma parte que é bem pesada, né? Porque quando eles entram na mente um do outro, eu vi que ela tinha um passado traumático e tal, né? E eles têm que lidar com isso. Mas é legal essa coisa deles lerem a mente um do outro, sabe? Eu acho bem fofo, assim. Não aparece muito, mas eu gosto bastante. Cara, eu concordo aí com o que o Nicolas falou. Eu achei o começo bem interessante, assim, por causa da velocidade como as coisas estavam acontecendo. Eu tinha, assim, uma certa desconfiança de que uma hora essa velocidade ia dar uma pausa por causa dessa questão de laboratório, não sei o quê, experimentos. Eu já tinha meio que uma noção disso daí, eu já tinha essa expectativa, mas eu acho que talvez não somente por essas partes deu uma quebrada aí por causa dessa correria, mas no começo em si é bem correria mesmo, até a questão dos flashbacks. E eu acho que uma das partes mais interessantes que eu já estava separando aí para comentar foi o que o Nicolas comentou, que é a questão lá do experimento, deles estarem meio que passando ali, servindo de cobaia para poder tirar uma grana, e eles começam a alucinar, entre aspas, né? E a gente, tipo, pelo menos eu, né? Eu sei que eu sou lerda, né? Mas não sei se vocês também tiveram essa sensação aí, no caso, perguntando pro Nicolas da primeira vez que ele deu, né? Porque já tinha lido, então já sabia o que ia acontecer. Mas eu, tipo, sem saber de nada, sem ter lido a sinopse, eu li aquela parte, eu realmente acreditei, eu fui enganada, eu fui tapeada, fui igual o pica-pau do meme, sabe? Eu fui tapeada todinha, porque eu achei mesmo que eles estavam só alucinando, sabe? Podia até ser que fosse uma visão, sei lá, visão do futuro, aí seria bem previsível também, mas enfim, não, pareceu que algumas coisas realmente estavam ali acontecendo na frente deles e eles estavam achando que eles estavam alucinados, que eles já não estavam conseguindo mais distinguir a realidade do que era a viagem, sabe? E a gente foi enganado junto, porque a gente entrou na viagem junto, a gente entrou na perspectiva do Andy ali e da Vicky também, que ela estava conversando com ele na cabeça dele e percebendo que podia fazer isso depois da droga ser injetada. Então, tipo, eu fiquei bem surpresa quando chegou ali um pouquinho mais pra frente e o Andy começou a perceber que não era alucinação, não. Assim, que algumas coisas realmente estavam acontecendo, algumas coisas bizarras. E que ele tinha que esconder isso a 7 chaves, que se eles descobrissem, ele tá ferrado, que isso ia começar a ser perseguido. Então, tipo, eu gostei muito desse começo no geral, tanto da parte da Charlie, que agora eu já imagino essa primeira cena aí dele fugindo com a Charlie, pegando o táxi e enganando lá o taxista, e eu não consigo tirar a imagem da Charlie vestida com uma calça verde, camisa vermelha e se disfarçando. Assim, É fiquei citado traumatizada. 10 vezes ao longo do livro, Sim, né? eu fiquei traumatizada, porque eles ainda faz questão de lembrar que ela estava assim, disfarçadamente andando na rua, porém com uma calça verde e uma camisa vermelha, igual uma árvore de Natal, não é mesmo? Então. O certo seria pintar o cabelo dela, né? Tipo, alguma coisa mais eficaz, né? Gente, é esse tipo de coisa que me distrai. Eu sou ansiosa. Aí, tu põe uma descrição dessa pra uma pessoa que está fugindo. Eu não consigo pensar em outra coisa. E eles ficam lembrando. Aí, esses momentos eu acho que esse King fez de sacanagem, não é possível. Ele tá querendo dar um humor na situação. Porque toda vez que eu vejo essa descrição, eu começo a rir.
Então, tem uma coisa que eu lembro, assim, não consigo esquecer, é da Charlie vestida de verde e vermelho, disfarçada, tentando fugir. Mas, enfim, eu até acho que questionei vocês se eram anos 80, né? Porque a moda devia ser assim mesmo e tal. Só tudo bem, ela tá vestida assim, todo mundo tá vestido assim, então ela não se destaca. Ela se destacaria se estivesse toda de preto. Mas enfim, eu gostei muito dessa questão deles fugindo e da viagem lá do flashback e tal. Realmente, a parte que eu tive mais dificuldade mesmo de me manter focada foi essa parte aí das teorias, da galera que tá fazendo os estudos, dos experimentos em si, mas a questão da fuga pra mim foi bem legal. Eu acho que se tivesse realmente seguido por aí, ou talvez até por outros pontos que eu disse que eu gostaria de ter visto, aí eu teria gostado ainda mais. Eu não posso julgar a Thaís, não, porque eu não confundi essa parte do cara que arranca os olhos e tal, né? Das alucinações, o que não era, o que era. Mas eu tive outra marmelada igualmente besta no começo do livro, que foi o lance do táxi, vocês lembram? Que o Andy faz ele mostra uma. É o primeiro momento que ele usa o poder dele, eu acho, né? Que ele mostra uma nota de, sei lá, $5, alguma coisa assim. E ele faz o poder, o truque Jedi no taxista, pra pra ele passar na ilusão de que ele tem dinheiro suficiente pra pagar o táxi, sabe? E depois que vocês foram comentar, porque já teve, ele já usou o poder dele antes no táxi. E eu que, tipo, foi isso. Eu pensei que ele tinha, tipo, sei lá, só mostrado um cantinho da nota. E, sabe, tipo, sabe quando você quer mostrar uma coisa pra alguém? Tipo, uma coisa que tá escrita no papel, mas não rápido bastante pra pessoa não ter tempo de ler. Então, tipo, tem uma grana aqui, ok. Então, só tipo, pra enganar o cara. Então, tipo, eu também fui meio trouxa nessa cena aí. Na verdade, tu conseguiu ir além de mim, porque não foi só dinheiro suficiente para pagar o táxi. Ele mostrou que ele tinha muito dinheiro a oferecer. Não era só o dinheiro do táxi, não. Então já ia falar, olha, não é possível, a pessoa tá fugindo, tá com a mão na frente da verdade, como é que assim que tem dinheiro, esse dinheiro pra dar assim pro taxista assim de boa? Então eu não caí nessa não. Assim, nessa eu não caí não. Então, é uma nota de $500 que ele faz o cara pensar, né? Era uma nota de $1, ele faz o cara pensar que é uma nota de 500. E é interessante porque isso é retomado depois. Porque as pessoas que não foram impulsionadas por eles, mesmo essas pessoas, né, que é o pessoal do laboratório que está investigando essas questões, eles têm a impressão de ver a nota de R$ 500. É meio que, sabe, aqueles cards que você mexe assim e ele tem duas imagens, sabe? Aqueles cards 3D que vinha no salgadinho, essas coisas assim. Eu imagino como se fosse alguma coisa assim, tipo, olhasse de um certo ângulo, a pessoa achava que estava vendo uma nota de 500 também, sabe? Isso mostra como é forte o poder do Andy, né? E como ele fica atrelado ao objeto também, de certa forma, né? Porque ele não Será que costuma as foi o pessoas. Andy que fez o vestido branco e dourado? O vestido azul e preto? Caraca, que merda. Nossa, desenterrou. Tô falando do negócio do salgadinho, me lembrei na hora. Olha, de uma perspectiva, se parece que não é branco e dourado, azul e preto. Deve ter sido ele que fez, ó. Descobri um negócio. Gente, esquece a minha brisa aqui. Aí eu só ia complementar que depois ele aborda a questão da dor de cabeça dele, né? Que ele compara um cavalo escuro que chega galopando e tal. Isso também é uma comparação muito, muito boa, muito, muito pertinente ali na história. Acho que é bem característico também, e é muito boa. King descreve dor muito bem, né? Tipo, sofrimento físico, assim. Inclusive, essa parte da dor dele legal no começo do livro. Porque eu não sei, né? O Nicolas já tinha lido, mas, Thaís, me diz aí se você teve essa mesma impressão que eu. Porque eu tinha, assim, 90% de certeza que. Inclusive, eu falei isso várias vezes durante a leitura. Que ele ia morrer muito em breve, né? O Andy acabou morrendo só no final, né? Mas eu tinha a impressão que, tipo, ele vai morrer no segundo capítulo. Senão ele vai morrer nos primeiros 10% do livro. Então, lá pela metade ele morre. Eu tava sempre esperando o Andy morrer, apesar de eu gostar do Andy. Mas porque eu achava que essa que tinha que ser a virada pra Charlie mudar de alguma forma, sabe? E ele dá essa impressão, né? Porque se você parar pra pensar, tipo, como um começo de história. Talvez o King até tinha essa ideia, né? Já que ele escreve sem planejar. Ele começa essa história com o pai e a filha. E a filha não vai conseguir se virar sem o pai.
Então, e o pai tá morrendo, tipo, com aquela dor de cabeça terrível e tal. E no começo eu acho que leva um tempinho pra explicar que ele não tá com a dor de cabeça por causa do poder dele, né? Não sei se é eu que sou lerdo também demorei pra juntar os pontos, mas eu acho que demora mesmo pra gente saber, né? Então a gente poderia pensar, será que ele tá com um câncer na cabeça, sei lá. Então eu tava sempre sob a impressão que ele ia cair duro a qualquer momento, sabe? E essa sensação perdurou até o final do livro. Eu tive essa sensação também. Eu tive a sensação de que ele fosse morrer logo. E, inclusive, era uma das expectativas que eu tive que foi errada. Que eu achei que ele fosse morrer logo. E que a Charlie ia ficar na própria sorte desde o começo da história. E que ela ia passar ali, sei lá, de mão em mão ali, famílias estranhas e gente que poderia fazer bem a ela, gente que poderia fazer mal. Então, eu achei que ia tomar uma proporção maior por ela estar sozinha e ter essa questão aí de depender de outras pessoas ajudarem ela ou não. Mas não achei que fosse que a dor de cabeça dele fosse por outra coisa. Eu achei que fosse por causa do poder mesmo, desde a primeira vez. Até porque eu acho que ele ressalta que ele já estava com dor de cabeça quando ele pegou o primeiro táxi na primeira cena, mas depois que ele transformou a nota de $1 em 500, ele ficou com um cavaleiro andando na cabeça dele. Cara, a melhor descrição de dor de cabeça foi essa do cavaleiro, do cavalo trotando. Eu não sei vocês, mas aquilo ali foi perfeito. Toda vez que aparecia, eu sentia que eu estava ficando com uma enxaqueca também. Assim, eu achei muito maneira essa descrição do Andy de sentir a dor com o cavaleiro, é o cavalo que tá vindo trotar na cabeça dele, cara. Não sei porquê, mas eu gostei muito dessa descrição. E eu achei que ele fosse morrer logo. Eu gostei dele morrer no final só porque eu gosto desse personagem. Mas eu achei que ele fosse morrer logo e que a história fosse tomar uma proporção diferente por causa disso. Acho que o livro teria sido melhor se ele tivesse morrido mais cedo e a Charlie tivesse tido que se virar de outra forma. Sei, né? Porque eu não sei o que estaria se passando pela cabeça do Stephen King. Eu consigo imaginar um caminho em que poderia ter acontecido muita coisa, porque a partir do momento que ela fica sozinha, ela pode parar literalmente em qualquer lugar, tendo relação com qualquer tipo de pessoa. Então, muita coisa poderia acontecer, abre-se o leque diversas maneiras aí de continuar, mas não sei como ele poderia fazer, né? Eu acho que abriria um espaço para seguir com a história de várias formas diferentes, mas não sei, real. A gente tem um pouco disso, na verdade, no final, né? Quando ela passa um tempo com os fazendeiros lá e tal. Então, tem um pouquinho disso no livro também. Até tem, né? Mas quando a história chega nesse ponto já, ela já conhece, ela já tem pessoas a quem recorrer. Tanto é que ela vai parar na casa dos fazendeiros que ela já conhece. Agora, se ela não conhecesse ninguém, aí é que são elas. Eles saíram de um canto, vamos supor, saíram de uma cidade para outra, realmente fizeram ali aquela viagem do começo da história, e ela não conhece ninguém. E aí, vai para onde? Fala com quem? Fazer o quê? Já que ela não tem nenhuma mínima noção de quem poderia ajudar ela. Então, sei lá, né? Enfim. Tudo bem Eu que ela acho que. falou que foi espontâneo, né? Desculpa, Nicolas, pode falar. Não, eu só ia comentar que, pensando aqui nessas cenas que você está descrevendo, tem muito potencial. E eu acho que ficaria interessante pra caramba também se a história seguisse dessa forma. O Andy morresse cedo, a Charlie ficasse à própria sorte e tivesse que desvendar, sei lá, Nova York, cidade gigantesca, sendo perseguida pela oficina e não sabendo pra onde ir. Encontrando pessoas boas, pessoas más no caminho e soltando poder aos poucos até o momento que ela fica fora de si, sei lá, alguma coisa assim. Ia ser muito, muito legal mesmo. Inclusive, todo mundo fala, né? Compara Incendiária com Carrie, não sei o quê, mas tem uma coisa que eu fiquei me lembrando durante a leitura inteira, foi Stranger Things. Assim, isso sim eu me lembrei durante a leitura inteira, inclusive porque os meninos lá que fizeram a série falou que eles são super fãs de Stephen King e teve Sim. várias inspirações. Então, eu vi ali, eu fiquei lendo várias partes, eu vi Eleven. E a situação, talvez por causa dessa imagem que foi o que aconteceu, né, no Stranger Things, e que a garota não sabia pra onde ir. E eu ficava esperando
isso acontecer por causa de Stranger Things na minha cabeça. Pode ter sido isso também, né? Não sei. Sim, eu adoro Stranger Things, inclusive foi uma inspiração pra mim também. Mas a gente tem que reconhecer, assim, sabe, 80% do DNA de Stranger Things é Stephen King, assim. Mas assim, não é uma, não é duas, não é três livros que eles pegaram inspiração, tipo, a carreira inteira do Stephen King é tudo, 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 tipo, tem Zona Morta, tem It, a Coisa, tem Carrie, tem Incendiário, tudo, assim, é muita coisa, é a fonte principal deles, assim, né? E isso não é uma crítica de forma alguma, inclusive quero mais. É uma adaptação de Stephen King melhor do que quase todas as adaptações do Stephen King de fato. Basicamente. Até rumores de que eles andaram conversando aí com o Stephen King a respeito de alguns direitos autorais aí. E eu fiquei, ué, o que vai rolar? O que vai aparecer aqui? E aí tá todo mundo esperando aparecer o Pennywise ali no Stephen King, olha, pois é, Não, pelo amor no de Deus. Stranger Things. Olha, eu não duvido, porque parece que eles estavam querendo encaminhar isso a acontecer há muito tempo atrás, né? Tem referências absurdas ali dentro. Bem, Então, sei lá, né? Sei eu lá. não conheço essa notícia. A notícia que eu conheço é que eu sei que o King gosta de Stranger Things. Inclusive, tava a galera, todo mundo pirando com o final do Game of Thrones e o Steve que tava tipo, pô, galera, Stranger Things é muito louco. Então, tipo, ele gosta do. Então é aquela coisa, né? Pra você ver como fã é besta. Enquanto um fã tá reclamando do King, outro fã tá reclamando do Stranger Things, os próprios criadores se gostam e tá tudo certo, né? Enfim. Eu vi essa notícia aí na segunda temporada ainda, já faz um tempinho. Faz um tempinho Bom, já. Aí eu não sei se é rumor, se de fato rolou em alguma coisa, mas eu acho que levantou essa suspeita aí de que vai realmente acontecer alguma coisa. É aquela referência bizarra da segunda temporada mesmo, né? Que eu não sei se na segunda. Quando é que aparece aquele bichão que parece uma aranha? É a segunda temporada? É a Então, segunda. além desse bichinho muito, muito, assim, muito semelhante à forma do Pennywise ali original, tem uma referência muito, muito, muito esquisita, cara. Não é horrível, mas é esquisita que você fica pensando, não tem pra onde fugir. Eu tô tentando fazer o meu cérebro tirar essa ideia da cabeça, mas eles estão querendo enfiar de qualquer maneira. Que é a cena lá do Bob no carro falando pro Will que tava tudo bem ele ter medo, que ele tinha que compartilhar e falar, né? E se abrir, que ele tinha medo de um palhaço quando ele era criança, e que o palhaço segurava um balão vermelho, e que o é, palhaço falava de determinada maneira que ele imitou o Pennywise novo aí do remake. Então, tipo, mas eu tá, acho que é só referência, eu referência. vou fingir que eu não vi. É isso. Então, Espero eu que eles achei não que fosse façam isso, não. Eu acho que ia ficar muito zoado. Eu achei que fosse só referência, até eu vi que ia acontecer isso daí, um negócio de direitos autorais, mas não sei se rolou. Eu Então, não quero, em parte porque eu não gosto do Pennywise recente. Tan, tan, tan. Pronto, eu vou deixar esse corte aí. Não gosto mesmo. É bom ator, é, mas não gosto. Não adianta. corta essa parte pra ninguém chatear. Não, E o podcast foi cancelado, fim. vou expor pra É, todo mundo. Não gosto, não adianta. Prefiro mil vezes o do Tim Curry, que é o da década de 90. eu não consigo engolir o Pennywise antigo, porque, cara, O filme é ruim, o filme não me entenda mal, o o filme também filme é é ruim. ruim, os efeitos são ruins. O Pennywise, a interpretação dele é ok, mas, tipo, né, sei Gente, lá, eu acho o o Dissecando do Pennywise. It a coisa não está tão longe. Calma, vamos segurar as pontas, senão a gente Mas desembola. você abriu aqui a discussão, foi você que abriu. Não, você que tá falando Então, de Stranger Things, vários cortes isso aí. é porque falou que a gente não ia discutir, hein? Pois é. A gente tá discutindo outros livros. Mas enfim, tinha uma última coisa que eu queria falar dessa primeira parte do livro, que é o que talvez seja a melhor cena do livro inteiro. E assim, é que é aquela coisa, a gente que é autor, a gente lê os livros um pouco diferente, assim. Eu não sei, talvez outras pessoas nem liguem tanto. Cara, eu tava assim, lendo, na verdade eu tava ouvindo, porque eu tava no audiobook, né?
E eu tava, cara, era como se eu tivesse ouvindo Beethoven, Mozart, sabe? Sei lá. E eu tava tendo um deleite, tava saindo arco-íris da minha testa e eu tava chorando sangue de tão maravilhosa que é essa cena. Tipo, e não é só o que acontece, sabe? Mas é a forma que o King descreve que é, assim, pra mim, um dos melhores capítulos que ele já escreveu na carreira dele. Sem exagero. Que é um dos flashbacks, que é quando o Andy entra na casa e descobre que a Charlie desapareceu e ele encontra o corpo da mulher. Mano, assim, aquilo ali é uma aula, gente. Pra muitos dos nossos ouvintes são os nossos amigos que são escritores. Cara, a gente precisa pegar esse capítulo e, tipo, imprimir ele e ter na nossa frente todo dia, assim, pra contemplar como o cara, ele é foda. Não me entra na minha cabeça, cara. Tipo, assim, a gente tá sempre criticando o King, mas são momentos como esse que me fazem entender que sempre vale a pena, sabe? Dá pra passar por todo o bullshit dele quando você chega em cenas assim, porque é tão bem escrito. Então, você entra dentro da mente do cara de tal forma, e cada detalhe, como ele entra, aí ele sente um mau pressentimento, aí a porta, se eu não me engano, tá aberta, ou uma das portas lá de dentro, aí ele entra em um dos quartos, aí tem um bagulho que cai, e ele se assusta, e sabe, tudo, o cheiro, o tato, as memórias que vão vindo na cabeça dele, quando ele começa a entender o que tá acontecendo, e aí depois a transição dele sentir o luto repentino pela esposa, pro medo do que tá acontecendo, do que aconteceu com a Charlie, eles pegaram a Charlie, o desespero dele pegando o carro. Cara, é perfeito, simplesmente perfeito. Esse é um dos melhores capítulos que eu já li na minha vida, cara. É brilhante, brilhante. Fiquei feliz de escutar tudo isso. Fiquei empolgado. Gostei mesmo, porque esse já é um livro que eu gosto muito, então escutar outra pessoa falando que gostou de tal coisa do livro que eu gosto muito, então isso é um Muito presente. bom, né, cara? Assim, pra gente que escreve, a gente sabe o quão difícil é isso, né? Tipo, de passar um sentimento, assim, aquela coisa visceral e tal. E o cara, eu não sei, cara, eu não sei se um leitor que não escreve vai sentir isso, mas parece que o cara tá compondo música quando ele tá descrevendo aquela cena, sabe? Porque é genial, assim, cada palavra, assim. Eu acho que não sei se no. Porque eu tava no inglês original, né? Mas as traduções do King aqui no Brasil são boas também. Eu acho que elas não tiram a essência da coisa. E é fantástico, fantástico. Ele tava. Naquele dia, ele tava inspirado quando ele escreveu essa cena, sabe? Por isso que eu acho que é a melhor cena do livro. E com certeza a melhor cena dessa primeira parte. Aproveitar o rolê e já seguir para cenas favoritas, né? Tu já falou a sua. Assim, Podemos. é, Assim, eu, é, eu ia vai pular te dar pra só. parte do laboratório, mas se você quiser entrar nas cenas favoritas primeiro, pode ir. Acho que já tá bom da gente falar, porque ele tá fresco, sabe? Você Uhum. ativou aqui as cenas favoritas. E eu gostei bastante dessa cena também, mas não foi a minha cena favorita. Tipo, eu não sei, eu acho que eu posso até tirar como cena favorita, porque o que eu ia citar não é bem uma cena, não, né? É todo um rolê, que não é uma cena. É, assim, é uma sequência de 50 páginas, assim, acontecendo. 60, sei lá, 70, 100, já perdi a noção. Mas eu sei que é bastante tempo de desgraçamento, sabe? É bastante tempo de desgraçamento lento desse rolê. E eu tenho que ressaltar como um rolê favorito, ainda que não seja uma cena, seja todo um processo de desgraçamento, que foi, para mim, sim, que é a questão do, um pouco mais da frente, do Ram Bird, se fala o nome dele? Pois é. Dele meio que. Eu acho que o que eu mais gostei disso daí é uma coisa que eu não tenho costume de fazer, porque eu acho que eu não sei fazer. Se eu fizer agora é porque o Stephen King me ensinou. Que é a questão de ele planejar enganar a Charlie, se aproximando dela, se fazendo de amigo dela, e ele de fato conseguir se enganá-la e fazer ela se apegar a ele e fazer a gente se sentir mal, porque se a gente estivesse no lugar dela, a gente ia cair no papinho também. Assim, porque o cara é bom pra caraca em ser persuasivo nessa questão de ser enganador, de ser o cara bem espertinho. Então, tipo, esse sacrifício de plot twist pra mim foi perfeito, sabe?
Porque se tivesse sido um plot twist, eu teria caído igual um patinho, que ia ficar com o coraçãozinho machucado e que ia estar pegado ao cara, né? Mas eu acho que, cara, ele fez um lance muito maneiro que eu não costumo fazer, que é dizer o que vai acontecer antes de acontecer. Ele já fez isso antes, a gente já falou sobre isso, e, de novo, não foram cenas que passaram, assim, despercebidas, foram cenas que foram as melhores ou as mais exaltadas, assim, nos livros que a gente comentou, inclusive acho que no Dança da Morte tem um rolê assim também, que ele avisa o que vai rolar antes de rolar a desgraça. É a E a última gente vez que fica eles viram o Stu sofrendo. Redman. Gente, pois é. A gente fica sofrendo lentamente até acontecer. E a gente pensando como escritor, mas não vai dar efeito não, mas dá. Assim, dá um efeito e, tipo, eu ainda tô assim, em admiração, modo admiração, por causa desse processo. Não vou chamar de cena, né? Porque não é uma cena, né? É o processo todo que se desenvolve ali o Rainbird e a forma dele manipular as pessoas, sabe? E a gente sabendo que se a gente estivesse no lugar da Charlie, a gente ia cair também. Então, eu acho que eu tenho que favoritar esse momento aí. E, assim, eu acho que apesar de eu gostar muito da Charlie e do Andy, o Rainbird é o meu personagem favorito desse livro. Me desculpem. Pois Concordo. é. É o meu também. Pois é, que dizer, né? Enfim, é isso que eu tenho pra dizer. Ok, eu não vou falar agora do Rainbird, vou deixar pro personagem. Mas, Nicholas, cena favorita? E pior cena também, se vocês tiverem. Eu acho que eu não tenho pior cena, sinceramente. Cara, eu acho que a minha cena favorita é aquele pós-caos, sabe? A Charlie destruiu o complexo de laboratórios inteiro, botou fogo em tudo. Aí é aquele momento que ela joga o poder dela no laguinho lá pra dissipar. Aí é a hora que ela sai do laboratório e que ela encontra a mulher em choque, que ela caiu e quebrou o braço, né? Que ela foi pular o portão, caiu e quebrou o braço. Aí a Charlie sentindo tudo aquele... O caos que ela criou, a perda do pai, ela sendo... foi traída pelo Rainbird. Aí a moça acusa ela de ser um monstro. E ela fala, isso não foi culpa minha, sabe? Que eu acho que é a grande virada da Nossa, Charlie. esse livro é muito bom, cara. Puta que Essa pariu. cena Nossa, é muito boa. eu não sei, quando eu falo com vocês, parece que eu gosto mais do livro depois, sabe? Quando eu paro pra pensar sobre ele, esse livro é muito, muito bom, cara. Puta merda. Essa é minha cena favorita, a virada da Charlie, sabe? A hora que ela fala, não, cara, isso aconteceu assim, nada é culpa minha, sabe? Tudo que aconteceu, essa desgraça, assim, foi tudo, sei lá, eu fui induzida a fazer tudo isso, sabe? Tipo, não queria fazer nada disso, mas não tinha não tive outra escolha, sabe? É isso. Eu acho que essa é a cena que melhor de todas, assim, do livro pra mim. Cara, eu vou aproveitar nisso e entrar em personagens específicos e já começar com a Charlie. Porque, assim, eu já faço uma menção honrosa, já que eu já dei a minha cena favorita, mas é outra que é muito boa também, que são aqueles sonhos que ela tem com o cavalo. Porque lembram que ela faz meio que uma. Ela tá tão carente, tadinha, que ela faz amizade com um cavalo que eles deixam ela cavalgar lá. E aí ela tem sonhos com o cavalo e tal, só que depois os sonhos vão ficando distorcidos porque se mistura com o Rainbird. E você pode interpretar isso como o poder dela de premonição também, talvez ela tenha algo do tipo também, né? E ela tá tipo, meio que se dando conta de que, se não me engano, é um pirata caolho, né, que ela vê, e o Rainbird também não tem um olho. É algo do tipo, né? Que ela tem dessas visões aí. E, cara, parando pra pensar agora, é aquele tipo de coisa que quando você tá lendo você não percebe, mas é depois que você termina o livro que você para pra ver. Apesar do Rainbird ser meu personagem favorito, porque pra mim ele é um dos vilões mais incríveis e mais assustadores que o King já escreveu, e assim, são muitos vilões, né, cara, da carreira do King. Mas esse é um dos mais sinistros. A Charlie tem o melhor arco. Porque eu acho que assim, o arco dela tem a ver com ela lidar com o próprio poder, né? E isso mexe muito com aquela coisa da culpa, né? Porque tem aquela cena terrível de se ler, em que ela taca fogo no próprio ursinho, e o pai briga com ela e fala: Você tá vendo como isso é errado, isso é feio e tal. E isso cria um bloqueio
né? Inclusive tem um personagem que é um psicólogo, que eu falei que é o personagem palestrinha do livro. Todo livro do King tem um personagem palestrinha. E ele faz uma comparação freudiana, né? Que ele fala assim, é que nem uma adolescente puritana que é criada num lar muito religioso. Quando ela se rebelar, ela vai virar uma promíscua, sabe? Algo do tipo. E, tipo, aquela ideia de quando você reprime uma coisa, quando essa coisa estourar, ela vai explodir 10 vezes mais intensamente, né? E no caso é literal, né? Porque a Charlie explode mesmo. Mas eu acho genial, genial, porque é aquela coisa da culpa e da aceitação, né? Porque ela só consegue começar a controlar as coisas quando ela começa a parar de se ver como monstro. E isso eu acho que é ainda mais genial quando você considera que é uma menina de 8 anos, eu acho, né? E o King consegue escrever crianças muito bem, né? E por isso que eu falei que eu gosto muito do final do livro. Mas quando eu digo final, é que nem o final do It, porque assim, as pessoas falam mal do final do It, mas quando elas falam mal, elas querem dizer, tipo, as últimas 100, 150 páginas, né? Porque tem umas bizarrices que acontecem. Não é disso que eu tô falando. Eu gosto muito do final do It, tipo, a última linha, o último parágrafo, eu acho lindo. Eu gosto muito de finais de livro, assim, tipo, as últimas palavras que um escritor escolhe pra fechar uma história. Ó, vocês estão aí com o livro físico? Porque eu não tenho a edição física, mas se vocês tiverem aí, a última coisa escrita no livro é uma frase dela, não é? Quando ela chega no jornal lá e ela quer contar toda a história dela e tal. Vocês têm o livro aí? Eu tô com o físico aqui, eu vou pegar aqui, peraí. Cara, porque eu não vou lembrar as palavras exatas, mas a ideia geral do livro, tipo, a forma que fecha, eu acho tão brilhante. É tão simples, né, cara? Mas eu acho que é aquela sensibilidade do escritor, sabe? A que tá aqui a frase que tá aqui é uma fala dela mesmo, e é assim: confirmou ela. Estou esperando há muito tempo. Mas é que ela tá falando sobre falar sobre a história dela, né? Que ela quer dizer, né? Eu acho muito foda isso, cara. Eu acho, tipo, genial, assim, porque ela passou o livro inteiro e a vida dela dizendo que o que ela faz é errado e deve ser escondido, né? As pessoas não podem saber e tal. E o final do livro, o final do arco dela, ela falou: Nossa, eu tô com isso guardado tem muito tempo, agora eu vou finalmente poder compartilhar isso com o mundo, sabe? E, cara, é emocionante, assim, até quando você considera o poder do Andy, né? Que tem o poder dele pode ser usado pro mal, mas ele só usou o poder dele, entre aspas, pro mal, pra machucar as pessoas, porque ele foi obrigado, né? Porque as pessoas foram atrás dele, porque ele tava usando o poder dele pro bem, sabe? E provavelmente existem formas da Charlie usar o poder dela pro bem também. Então é aquela coisa de que, tipo, talentos são reprimidos na nossa sociedade e a gente acaba distorcendo eles, tendo medo de aspectos de nós mesmos que são a nossa própria personalidade. Às vezes é a melhor coisa que a gente tem para oferecer pro mundo, sabe? Só que como é reprimido por violência desde criança, a gente engole essas coisas, sabe? Então eu não sei se o King pensou nisso tudo, mas eu tô cada vez pensando mais que escrita de ficção é muito menos sobre uma mensagem explícita que você tem que passar e muito mais coisas que o nosso inconsciente está trabalhando. A gente já teve essa conversa aqui, né? O Nicolas mesmo já deu exemplo de história que ele escreveu que levou pro psicólogo, né? Acho que foi no cast do Iluminado que a gente comentou isso, né? Então, a nossa própria mente tá trabalhando coisas que a gente às vezes não sabe. Na nossa cabeça a gente só escreveu uma história, mas tem uma mensagem ali, sabe? Na minha cabeça, pelo menos, o Incendiário é sobre isso, sabe? Então, eu acho muito foda. Por isso que eu gosto muito da Charlie também. Talvez ela seja minha favorita, agora eu tô indeciso. Eu já vou dar spoiler aqui, porque a Charlie é sim a minha personagem favorita. Eu concordo completamente com você que ela tem um arco fantástico de ser acompanhado. A gente vê ela no início do livro completamente insegura, morrendo de medo, se culpando horrores pra sei lá, roubar as moedas do negócio lá do telefone e botar fogo nos pés do cara porque ela não gostou do cara, sabe? O quanto ela se culpa, o quanto ela se bloqueia, se limita e o quanto a oficina obriga ela a soltar aquilo que ela tá segurando e como isso é custoso, como é difícil ver, sabe? Aquela cena do
do ursinho de pelúcia, gente, é dificílima de ler, de tão agoniante que é. Ver o pai dela com o ursinho queimado esfregando na cara dela, assim, olha, você não pode fazer isso, não sei o que lá, sabe? Mas a gente entende o porquê que ele tá fazendo isso. Porque uma vez é o ursinho, e se fosse, sei lá, a mãe dela, né? Se ela botasse fogo na mãe dela por ter ficado brava, né? Então a gente entende todo o porquê. Porque o poder dela é tão grande, é tão perigoso, né? Eles até comparam que, tipo, e se ela causar uma explosão nuclear no planeta, sei lá, alguma coisa assim, rachar o planeta no meio, e a gente tem um pouco dessa amostra. Será mesmo que a Charlie poderia fazer alguma coisa nesse sentido quando o poder dela florescesse de verdade? Porque ela ainda é uma criança, né? Então, cara, é muita coisa numa criança, sabe, pequena. Muita coisa uma criança pequena passando, assim, toda essa perseguição. E quando ela realmente se liberta disso e, né, tudo bem que foi uma circunstância bem complicada também, né, a morte do pai, tudo destruído, as pessoas ali meio jogadas no chão morta, porque umas foi baleada, outras foram tentar fugir e acabaram morrendo, enfim, né, essa finalização, assim, foi bem intensa, mas realmente, cara, o arco da Charlie, a transformação ela faz no livro todo é uma coisa, assim, que é brilhante demais, assim, sabe? É genial mesmo. A Charlie é uma das personagens, assim, melhores personagens que eu já li na minha vida, assim, de verdade. Lembrando agora que é um detalhe pequenininho, né? Mas quando ela volta, né? Naquela fazenda, porque tem depois da cena que a gente comentou da perseguição, tem essa parte curta da fazenda em que ela taca fogo em tudo e a própria família que mora naquela casa chama ela de monstro. Acho que a esposa, né? Chama ela de monstro. E depois essa própria mulher se arrepende de ter sido tão grossa e tal. Só que depois, quando ela volta, lembra que ela ajuda ele, ela fica morando lá um tempão e ela ajuda eles em pequenas coisinhas usando o poder dela, né? Acho que ela acende um forno com o poder dela, acende, sei lá, seu cachimbo do cara, coisas assim, né? É bem assim, eu acho que é uma cena em que nevou muito e ele deixou a tora lá fora, horas lá fora. Então, como tava muito úmido, não tinha como acender com fósforo. Aí ela se permitiu usar o poder de forma controlada pra ajudar ele nesse sentido. Cara, isso também é muito bom. Uma cena muito legal. Sim. E você vê. Porque no começo, isso é legal. Muitas coisas eu tava criticando ao longo da leitura, mas depois eu fui entender que fazia mais sentido. Porque dá pra você superficialmente julgar essa parte depois do final do. Que ela taca fogo no laboratório. Inclusive, talvez eu tenha até comentado isso lá no grupo. Que, o livro poderia ter acabado aí, né? Ou um capítulo depois, mas tem todo um trecho depois em que ela fica nessa fazenda até ela tomar a decisão de ir no jornal e contar pro mundo a história dela. E dá pra comparar com aquela parte que a gente criticou do Dança da Morte, em que a história terminou de forma muito mais porca e depois teve mais 150 páginas dos caras voltando pra casa, né? Que, assim, era melhor do que o que veio antes, mas ainda assim é meio que anticlimático, né? Dá pra comparar se você ver superficialmente. Mas a diferença era que no Dança da Morte, a impressão era só que o King não queria largar o osso, sabe? Ela fala, pô, eu não sei como terminar esse negócio, então eu vou continuando aqui. No Incendiária, você vê que essas cenas fazem sentido, né? Porque ele terminou a trama, mas ele ainda não terminou o arco da personagem, sabe? Ele só termina mesmo quando ela vai no jornal. Então, eu gosto bastante desse final também por conta disso. A gente tem um corte na metade do livro, e a segunda metade é completamente diferente, porque eles são sequestrados. Esse foi um dos pontos em que eu jurava que o Andy ia morrer de novo, mas não morreu. E a gente tem uma separação, né? No começo eu não gostei nem um pouco disso, mas depois passei a gostar mais. Nicolas, você tem alguma preferência? Você gosta mais da primeira metade ou da segunda? Eu gosto mais da primeira metade. Mas a segunda parte também tem umas partes muito boas, né? Uma delas o clímax, que a gente já comentou aqui. Mas também a parte dos próprios experimentos que eles fazem com a Charlie, né? Que ela fica toda brava com eles, fala assim: ah, não, eu já falei pra vocês que eu preciso disso, 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 e vocês não me escutam, então não vai ter teste, não sei o que lá, sabe? Todo o desenvolvimento do próprio Rainbird, né? Que ele fica muito mais presente nessa segunda parte do livro também.
a gente descobre o que é o ricochete que o Andy falava, né, no começo do livro. Ele sempre trazendo isso, a gente fica falando, mas como que é isso, sabe? E a gente tem 2 episódios nessa segunda parte desse ricochete, né, que ele dá um impulso e uma lembrança é associada a alguma outra questão do personagem, e aquilo fica reverberando na cabeça dele até ele perder as estribeiras, sei lá, né? Tanto que tem uma cena que é bem pesada, assim, né? Inclusive, que é o cara lá que ele se traja de mulher, né? Ele usa roupa íntima feminina Hum. e taca o braço no triturador de lixo, né? O King descreve até como se o braço dele tivesse ficado como um lápis apontado, sabe? É uma cena bem intensa, assim, que é quando a gente. É bem impactante, né? A gente vê o lado mais sombrio do poder do Andy, assim, de certa forma. E isso é muito legal. Todas à noite, a máquina de lavar, lembra? Que triturava os caras, assim. É verdade, aquele conto é muito bom. Saudades. Saudades, todas à noite. Saudades. Da tosqueira do King é bom também. Ah, cara, a questão do braço que ficou igual um lápis se quebra com a mulher lá que emagreceu com o poder do Andy, tipo assim, porque essa cena do cara que ficou, tipo, ai, foi o braço lá, tipo, teve todo o desenvolvimento, né, porque ele era um psicólogo, não sei o quê, até o momento que isso aconteceu, a descrição foi muito legal, tal. Ele não se estendeu tanto nisso, nessa parte que eu acho que ele podia ter se dedicado um pouquinho mais, que eu não ia reclamar. Ele foi até um pouco breve, na minha opinião. E, assim, muito legal. Mas, em compensação, vi umas outras descrições que eu fico, mas por quê? Precisava? Porque, assim, eu me lembro de ter passado por essa questão aí da senhorinha, dele explicando o que o poder dele fazia, da senhorinha que emagreceu e tal coisa. E tava passando páginas e páginas e páginas, ainda tava nesse assunto. E eu pensando, tá, next. Tipo assim. Então, eu gostei bastante, só pra dizer que eu gostei bastante da segunda parte, mais por causa do Rainbird mesmo. E mas eu prefiro, se for tirar assim questão de qual que eu prefiro a primeira parte ou a segunda parte, eu acho que eu prefiro a primeira parte por causa da atividade na história. Eu acho que a história é mais focada no que eu quero, no que eu tenho interesse ali. E até chegar na parte de eu ficar envolvida de novo, por causa das tretas com o Rainbird, demora um pouquinho, né? E eu fiquei. Foi uma parte bem difícil a virada da história aí. Então, não sei vocês, mas eu tive essa impressão de que a história ficou muito, 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 muito devagar. E aí ficou bem difícil para se envolver de novo. Demorou bastante. Assim, foi um processo lento. Realmente, essa segunda parte, ela é um pouco mais arrastada mesmo. Só que uma coisa que eu gosto da Incendiária, e isso se repete um pouco em Carrie também, é a questão da ficção científica. Tanto que Entre Sonhos, ele tem bastante essa parte de ficção científica, porque eu gosto muito disso. De mesclar um pouco o sobrenatural, a ficção científica, o terror em si. E a Incendiária e Carrie, eles trazem muito disso, né? Então, eu gostei muito dessa parte. Mesmo ela sendo um pouco mais arrastada, eu gosto muito do desenvolvimento. Eu gosto muito quando ele mostra como funcionam os experimentos, como mostra como funciona o poder do Andy dentro da mente da pessoa mesmo, sabe? A gente acompanha o personagem ficando perdendo as estribeiras, literalmente, né? E isso eu gosto muito. Eu gosto muito dessa parte. Eu acho que é uma grande estrelinha assim para mim na segunda parte do livro, né? A crítica que eu tenho é em relação ao final do Rainbird. Eu acho que ele morreu muito rápido, muito fácil. Ele teve toda uma questão de tensão ali envolvendo a parte final, que a Charlie tava. Acho que o Rainbird apontou a arma pro pai dela. Aí ela ficou tipo, aí agora, o que eu faço, sabe? Mas aí surgiu uma oportunidade rápida, assim, e ela já tá com fogo em tudo. O Rainbird já morreu queimado, o pai dela levou o tiro, morreu queimado também, ali no meio, tudo. E eu acho que foi muito. Dava pra explorar um pouquinho mais, sabe? Talvez o Rainbird quase matar a Charlie, né? Porque era isso que ele queria. Que ele queria ver a morte se esvaindo do rosto dela. E como ela era uma garota super poderosa, ele imaginava que ia ser alguma coisa diferente e tal, e não sei o que, né? Tanto que ele falava que amava ela como uma. Eu não sei como ele amava ela, né? Mas enfim, falava que amava ela. Mas essa segunda. É esse detalhe, assim, que pega um pouquinho pra mim na segunda parte do livro. Mais, assim, né? A resolução do Rainbird. Eu acho que o Rainbird ele poderia ter tido um final um pouquinho mais digno
né? Uma morte um pouquinho mais demorada, talvez, ou então ele acaba fugindo e, sei lá, aparecendo em outro momento, em algum outro livro do Stephen King, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que ia ser mais legal. Tem que concordar. O final foi bem mais ou menos, né? Foi tudo muito rápido. Eu acho que não nem que tenha sido tudo muito rápido. É que eu acho que em comparação ao suspense que foi criado para a expectativa desse final, eu acho que foi muito rápido, porque tudo estava encaminhando para lá, né? Então eu acho que a treta já começa desde antes, óbvio, a gente já imaginava que óbvio, não ia dar muito bom, não, esse rolê, desde que a gente descobre lá o negócio da Charlie, que ele vai enviar o bilhete para ela, dar um jeito de dar um bilhete para ela para se encontrar com ela e fugir com ela, a gente já tá ligado que não vai dar bom. Mas assim, demorou tanto, e a gente sabendo também a perspectiva do Rainbird, que ele já sabia, que ele imaginou, né? E ele percebeu que a Charlie estava esquisita. Então, tipo, era tudo um combo, um mix pra dar errado. A gente já tava esperando uma super, hiper, mega explosão. Pra quando chegar no final de fato, ser realmente rápido comparado à expectativa que o livro plantou. Que eu acho que o livro plantou essa expectativa no leitor, não é nem uma questão nossa, não. Eu acho que é bem em geral. O livro meio que plantou devagarzinho uma explosão final e foi pouco pro que ele prometeu. Mas ainda assim eu não acho um final ruim, não é um final ruim, é um final bom. Mas é um final que poderia ter sido mais explorado, concordo. E só para deixar claro aqui, que eu achei a posso ser um pouquinho mal interpretada, mas foi alguma coisa, a questão do que o Nicolas falou de misturar ficção científica com terror, isso aqui. Então, eu também gosto bastante disso daí. Logo, logo vocês vão ver que eu gosto bastante de misturar essas coisas também. Eu não achei que esse foi o problema, para mim, do livro. Eu acho que o problema foi as enrolações, que eu acho que ele errou um pouquinho a mão quando ele começou a desviar do que realmente importava para coisas que ninguém liga, né? Mas se eu for tirar o grosso da história, eu também gosto dessas misturas. Eu sou uma pessoa que vocês sabem que eu gosto de misturar, né? Eu gosto de misturar tudo até porque eu acho que não encaixa. Eu dou um jeito de encaixar para misturar, mas enfim. Também gosto, mas eu acho que quando essa é pessoal, né? Tem gente que gosta de uma descrições, de uma viagens assim que às vezes vai para outros cantos ali de pensamentos, mas eu começo a ficar meio alienada, porque eu não consigo me concentrar direito, então essas enrolações eu acho que erram um pouquinho a mão. Mas fora isso, eu gostei do grosso da história em si. A única coisa que todo mundo vai concordar, assim, se a gente pegar pessoas na rua, o que você acha sobre isso, sobre incendiário? Quase unânime, suponho eu, porque é muito na cara, é que a morte do Rainbird é fraca. Assim, eu até acho que dá pra passar um pano pra morte do Andy, que não é, talvez, tudo que o personagem merecia, porque ele é um personagem muito presente no livro todo, né? Ele é tão protagonista quanto a Charlie, né, se poderia dizer, mas tem um momento, pelo menos eles tiveram um último momento ali dramático, sabe, em que ele tá todo, acho que ele tá cuspindo sangue pela boca, né, e tipo, eles têm uma conversinha, uma despedida rápida que, sabe, você sente, depois de... O King, ele é um autor que consegue me emocionar, sabe, independente de qualquer coisa, me fazer ter qualquer sentimento, sem qual sentimento for, ele consegue me pegar, assim. E nessa parte em que ela tá se despedindo do pai e ele tá morrendo e tal, essa parte eu gostei. Agora, a morte do Rainbird, cara, é aquela coisa, assim, se tiver uma falha na impressão do livro e faltar 2, 3 palavras, você não vê, assim, já passa, assim, porque é tipo... o equivalente no filme seria tipo 2 segundos, assim, é literalmente em um parágrafo que eles matam, tipo, ela olha pro lado e vem um fogo e engoliu o Rainbird. Isso é muito decepcionante, sabe? Eu entendo que talvez fosse mais uma enrolação, né? O livro, talvez ele não quisesse ficar muito tempo num confronto final, mas eu acho que merecia, já que toda a segunda metade do livro é uma construção para isso, né? Precisava ter um último momento em que a Charlie, desiludida, né, da manipulação dele,
fala tudo na cara dele, sabe? Precisava muito disso. Mas assim, esse é o único problema dessa segunda parte. Eu gosto tanto quanto. Eu acho que pra mim tá em igual termo, assim. Eu acho que a primeira parte eu gosto tanto quanto a segunda. É inegável que o ritmo diminui de fato. Mas me incomoda só as partes em que foca na burocracia do laboratório lá, né? Que, como é que é o nome? É a firma, né? Que eles chamam? Como é que é? Eles têm um nome específico lá, mas eu não lembro. E eles ficam mostrando. Lembra aquele outro cara que não é o Rainbird, que eu acho que é o superior do Rainbird, que também tá sempre tem várias cenas com eles e tal. Acho que não é o cara que se vestia de mulher, era outro. É o Cap. O Cap, que eu achava que os dois serem vilões, só que é mais o Rainbird que é vilão e o outro cara tá lá, no meio, sabe? Então, todas as cenas com ele eu acho muito sem graça. E, tipo, eu acho que dava pra cortar algumas dessas cenas. Sabe quando, tipo, cortava e era, sabe, o Cap lendo um documento sobre os caras em outra instalação falando sobre o investimento que eles estavam dando, o dinheiro que tinha que enviar para continuar fazendo os testes. Não, a gente só tem mais tantos meses de teste. Putz, cara, aquilo ali era muito chato, realmente. Cara, é muito difícil fazer burocracia ser interessante em qualquer livro, né? Mas por outro lado, toda a parte do Rainbird eu acho genial, assim, porque assim, eu tinha comentado lá no comecinho do programa que o King ele parou esse livro no meio, né? E só depois ele conseguiu voltar. Que foi uma coisa que ele fez no Dança da Morte também, né? E tanto no Dança da Morte quanto daqui, eu acho que tá bem evidente pro leitor qual que é o ponto em que ele travou. Ou foi quando eles chegam na fazenda, ou logo depois quando eles são aprisionados. Porque esse é o ponto em que muda tudo, sabe? Então, pra mim, ele tava escrevendo a história da fuga lá, ele achou que ia ser fuga até o final, e aí ele não sabia mais pra onde ir. E aí ele mudou a história. E a forma com que ele muda é trazendo esse vilão, né? Porque é aquela coisa, o Rainbow já aparece desde o começo em cenas em que muda o ponto de vista, né? Só que, pra mim, ele inseriu isso depois. Eu tenho essa visão. Tipo, ele criou o Rainbird na segunda metade do livro e depois trouxe ele pro começo pra ficar coeso a coisa. Porque ele viu, ok, a partir daqui eu preciso de um vilão pra fazer a coisa andar. E, de fato, cara, como eu falei, é um vilão perfeito, assim. A obsessão dele por... Primeiro que ele é um cara muito inteligente, né? E vilões inteligentes são mais assustadores, né? E a obsessão que ele tem por essa criança, e é uma coisa, é quase um paternal distorcido, a gente não sabe exatamente as intenções dele, sabe? É muito, muito creepy. E aquela coisa do, nossa, porque eu quero matar ela e eu quero olhar pra ela quando ela esvanecer a vida, mas na verdade eu amo ela e nós somos como irmãos de espírito. E, nossa, cara, assim, a forma com que o King mergulha na cabeça de psicopatas, assim, nunca vai deixar de ser perturbador, sabe? Tem uma cena em que ele tá, acho que, matando um cara numa banheira, né? E ele tá olhando, ele quer ver. Isso parece que é o lance dele, né? Ele quer ver o olho das pessoas quando elas estão morrendo e tal. Então, toda a manipulação dele de fingir ser um cara legal e ele tá sempre lá por perto da menina, lavando os corredores e tal. E, cara, aquela cena do Blackout, toda a parte do Blackout é maravilhosa. Em que, primeiro que tem a parte do Andy, né? Em que ele tá drogado, e é muito triste o que acontece com ele também. Que é outra das cenas em que o King escreve muito bem, né? Que o Andy tá assistindo televisão e ele tá tão dopado que demora um tempão pra ele se dar conta que a TV desligou e tal. E ele vai pra geladeira e tal. Toda essa parte é muito foda também. Inclusive, também, né? A parte em que o Andy começa a parar de tomar os remédios. Isso é aquela coisa, né? Que eu falei, pô, não tem ninguém pra ver uma câmera e notar se o cara tá tomando ou não os remédios. Então, aqueles pequenos furos, né? Mas isso é de menos. Toda essa parte é legal também, que ele começa a manipular o outro cara e começar a planejar uma fuga, né? Que ele quer, não, você vai me ajudar a fugir com a minha filha e tal. Toda essa parte é legal, mas principalmente o jogo de manipulação do Rainbird com a Charlie é brilhante. Assim, a cena do Blackout em que tá eles dois
e ele vem com aquele papinho de que ele é traumatizado da guerra, lembra? E como ele, na verdade, ele se faz como uma vítima. E, cara, só de pensar nisso já me dá um arrepio, assim, de pensar nesse cara maluco no escuro com essa menina com esse papinho torto. É muito sinistro, muito sinistro. E é aquela coisa, o vilão ele é tão foda, tipo, é aquela coisa de manipulação mesmo, que é muito decepcionante a morte dele, né? Faz a morte dele ser ainda mais decepcionante. Mas que vilão do King não tem a morte decepcionante também, né? Parece ser uma coisa comum. Mas é isso, eu gosto bastante dessa segunda parte. E pra mim o livro, realmente, cara, aquilo que eu falei, são pequenas gorduras, mas no geral ele é maravilhoso. Eu tô ainda chocado como que eu gostei desse livro, porque eu achava que ele ia ser um nota 7, mas agora pra mim o Incendiário é 9 pra 9,5, assim. Ele é um dos melhores, assim. A gente tem que destacar também a aparência do Rainbird, né? Que ele lutou na guerra, então ele não tem o olho. Aí as pessoas, ele descreve que acho que é um buraco no rosto dele, não sei o que lá. Que ele usa, acho que ele usa às vezes um tapa-olho, né? Uhum, sim. Por isso que a Charlie vê ele como um pirata depois, um negócio assim, né? A aparência dele também é bem... Combina com o personagem, né, no caso. É Mas legal também o lance que ele é índio, um índio, né? Então ele traz aquela coisa do folclore dos índios da América do Norte e tal, dos espíritos. Assim, tem aquele lá também, talvez o King esteja sendo meio preconceituoso, trabalhando com estereótipos, não sei, eu não sou dessa região, não vou opinar. Mas vindo de alguém de fora parece bem interessante, assim. então tem que ver como que eles lidam lá, né? Não sei. Uma última coisa que eu queria falar do Rainbird, inclusive, eu não vi nenhum dos filmes. A gente pode daqui a pouco falar sobre se alguém viu algum dos filmes. Sinceramente, zero interesse. O livro me satisfez, eu tô tranquilo, assim, até considerei ver um dos filmes, mas acabei nem vendo. Só que eu assisti uma review da moça falando da versão mais recente, né? Porque o Incendiário teve 2 versões. A mais recente, eles fizeram algumas mudanças que isso eu achei tão merda. Só de ouvir, cara. Porque lembra quando essa coisa que a gente falou de como o Rainbird manipula ela e ela tá no começo ela tá acreditando, aí depois ela recebe a mensagem do pai falando que ela não deve confiar no Rainbird, e aí depois o Rainbird entra na sala e ela tá um pouco diferente, ele é um cara muito atento a detalhes e ele vê, sabe, todo o mind game entre os dois. Então, tudo isso é estragado no filme porque o Rainbird tem superpoderes também, cara. Eu não sei o backstory, eu não sei se ele tomou as mesmas drogas que o Andy e a esposa, mas ele meio que consegue ler mentes no filme. E ele consegue ler a mente da Charlie. Ou seja, isso estraga completamente o jogo da manipulação. Dele ficar pensando o que será que essa menina tá pensando e etc. Porque ele só sabe quando ela não acredita mais e tal. Cara, que bosta, sabe? Isso é tipo pegar a parte mais interessante do personagem e estragar. Dando uma habilidade que não faz o menor sentido ele ter, sabe? Então, se já tinha zero interesse pro filme, agora menos ainda. Nossa, que bom que eu dormi nesse filme. Porque a gente quis assistir, né? Porque eu sugeri de a gente assistir esse, Chamas da Vingança, o mais recente. Porque eu já tinha lido o livro, né, e tal, né? Bem inconsequente nessa sugestão, porque a gente sabe que as adaptações do King geralmente são ruins pra caramba. Mas tá, fui assistir, aí acho que deu o quê? Uma meia hora de filme, eu já tava pescando, dormindo. Aí eu peguei umas cenas assim meio aleatórias. Eu nem vi o Rainbird direito. E fiquei feliz. Fiquei feliz. Que bom. Não passei por tanto aperto assim, né? Ver um dos meus livros favoritos do King ser rasgado, pisoteado e chutado e etc. A gente já Numa teve tela. essa experiência outras vezes, né? Não precisa de novo. Imagina o Nicolas saindo ali da sessão de filme dele falando, nossa, até que o filme foi bom. Aí, tipo, assistiu 20 minutos porque dormiu o filme inteiro. Ah, por isso que o filme foi bom. Assistiu 20 minutos no total. É assim. Não imagina outra coisa. Assim, não querendo trazer de novo o It a coisa, mas uma das experiências mais engraçadas que eu já tive, assim, com um amigo,
foi que eu e ele, a gente entrou pra assistir o It, a Coisa, capítulo 2, e esse era um amigo meu que ele nunca foi de ler muito, né? E eu tinha acabado de ler o livro. E aí, eu sou uma pessoa muito chata às vezes, eu tenho consciência disso. Mas assim, a gente assistiu o filme, e quando eu assisto o filme, eu fico em silêncio, eu não comento nada, sabe? Ainda mais no cinema. Aí a gente saiu, e ele olhou pra mim e falou, pô, até que é bom, né? Aí eu falei, não. Senta aí, deixa eu explicar porque que na verdade é uma merda. Aí, tipo, a gente voltou pra casa a pé e, tipo, era em outro bairro. Então foi, tipo, uns 40 minutos de caminhada em que esse meu amigo só ficava me ouvindo falando o porquê que, na verdade, ele tava errado em assistir, em ter gostado do filme que ele tinha acabado de ver. Assim, hoje em dia eu sou um pouquinho mais consciente, só um pouquinho. Hoje em dia eu não seria tão chato, né? Hoje em dia eu já tenho um podcast pra fazer isso. Mas, pois é, eu já desisti. Eu nem faço mais, nem assisto mais os filmes. O Zona Morta eu assisti pro programa e já me arrependi, devia ter ficado só no livro. Então, nem vou atrás. Você assistiu pela metade e teve bom sono no novo, Nicolas, mas você chegou a ver o antigo? Porque eu só suponho que o antigo seja ainda pior, assim. O cemitério é assim, né? O cemitério novo parece que é ruim, mas o antigo é ainda mais tosco. Ah, então. Uma tristeza na Não, voz. não assisti não. Não assisti não. Eu fiquei mais na experiência do livro mesmo, no geral, assim. Eu Melhor, preferi ler, melhor. na verdade. Melhor. Já tem muito estresse na vida, pra que passar mais isso, né? É preciso se poupar. É. E você, Thaís, viu alguma coisa dos filmes? Tem interesse em ir atrás? Cara, o único filme que eu vi de adaptação dos livros que a gente leu aqui foi o Zona Morta. Só. Mas nenhum. Aí o Carrie, né? Ah, eu quero, mas o Carrie eu já tinha visto antes. Tipo, o filme que eu parei, assim, pra ver por que a gente tá lendo, assim, foi só o Zona Morta. E eu só assisti o Zona Morta porque você falou que era bom, até você mudar de ideia depois de ler o livro. Você devia ter Então, esperado eu ter reassistido. Aí eu ia te falar. então, então assim, eu não achei tão ruim assim, não, sabe? Já vi piores. Não, também já vi piores, com certeza. É que eu gostei mais daquele livro do que vocês, né? Eu passei um pano hard naquele livro lá. Mas assim, Não, mas eu o gostei mais filme. do livro, claro. Gostei mais do livro, mas assim, comparar o filme com o livro, eu não achei tão ruim em questão de adaptação, porque geralmente as adaptações são bem ruins. Então, eu achei Não, mas legal. quando Legalzinho. você pega no ranking de adaptações, o A Zona Morta tá no top 10, assim. É porque mesmo assim eu acho ruim, entendeu? Nossa, tá no top 10 e ainda assim é ruim. Entendi. Então, porque É. só tem meia dúzia, tem tipo uns Cara, três. eu Ó, tem quero o. muito, muito ver o feedback do Rodrigo quando a gente lê entrevista com o Vampiro, que ele vai assistir o filme pra ver. E eu quero ver se ele vai falar que o filme é Eu, ruim. Quero eu só realmente vou ver. querer ver. Não, Ai, mas o filme é bom, assim. Se você falar que o filme é ruim, você tá errado. é, Mas partindo do o livro é pressuposto que eu muito não gosto melhor. de nada, né? Mas assim, se você for ler e você assistir logo em seguida, você vai ver que tem as mudanças de adaptação do filme são poucas, sabe? É uma coisa bem rara de você ver. Geralmente as adaptações mudam muita coisa, mudam umas coisas que a gente fica tentando encontrar a razão pela qual que fizeram isso. E a gente não consegue chegar, não consegue pegar a visão do diretor, do roteirista, pra mudar aquilo ali. Mas, no caso da entrevista com o vampiro, é bem sutil. Então, pode ser que você. Pode ser que seja a única adaptação que você gosta. Assim. Fica aí o teaser pros nossos ouvintes do Dissecando Anne Rice, quem sabe um dia. Eu devia ser uma variação, Pelo né? menos, dissecando Crônicas Vampirescas. Pelo menos, por favor. Mais 900 livros. Não, mas fica aí a recomendação pra galera aí, quem gosta das recomendações, porque o filme do Salem é uma coisa assim, é uma experiência diferenciada, assim, se você quiser usar alguma droga de alto nível, assim, antes de assistir, talvez fique bom, sabe, você usar um ácido, sei lá, é porque, meu Deus do céu, cara, meu É Deus. 3 horas de tortura e depressão, aquele filme, meu Deus. Eu Não só sei vi como que eu consegui imagens, assistir. cara. Não sei como que eu consegui assistir, mas enfim. Eu gostei É, do final, porque o final do filme é melhor do que Dessa o final vez do a livro. gente. Dessa vez a gente não vai ser banido por minha causa. É só o Rodrigo recomendando que os não, outros ninguém usem gosta drogas disso pra aí. poder gostar de Salem. Olha aí.
Se você não foi assassinada por não gostar do livro, eu não vou ter problema em não gostar do filme que ninguém assistiu. Cara, o Mark Petrie tem 16 anos na adaptação, tá ligado? Ele é moleque de 12 no livro, cara. Não faz o menor sentido. Acaba justamente com a magia dele ser uma criança muito interessante no livro, né? Então, tipo, uma das poucas coisas já se quebra com essa informação. Das poucas coisas que salvam, na minha opinião. Vocês não se esqueçam de Salem quando a gente chegar na Torre Negra, porque vai fazer tudo valer a pena. Eu tô muito empolgado pra Torre Negra. E não Cara, eu assistam não o vou me filme também. esquecer de Salem nem querendo. Eu tô traumatizada. Eu acho que a única coisa que me traumatizou mais do que Salem foi a Dança da Morte, porque de resto, eu acho que nada traumatiza mais. Se bem que eu não vou desafiar, não, né? Nunca se sabe. Eu gosto mais do Dança da Morte do que do Salem. Desculpa. Mas eu prefiro. Mas enfim, né? A Não, gente eu aqui... também, eu tenho que ressaltar, eu também. Eu gostei da maior parte do livro. Eu acho que o que traumatizou do Dança da Morte foi aquele final. O final traumatizou mesmo. Foi tipo um tapa na cara do leitor. Mas fora isso, É que fora nem o aquela coisa. final, Tapa na cara não, ele tacou o livro na cara da pessoa, né? sim, e quase matou. Porque, né, tacar o Dança da Morte na cara de alguém mata. Então, Não, é imagina assim, você sai de casa para se encontrar com uma pessoa, certo? Aí você encontra a pessoa e é um encontro muito agradável, vocês se dão muito bem, vocês têm uma conversa muito agradável. Aí vocês saem, vocês tomam um café, o café tá maravilhoso. Depois vocês vão num restaurante chique, vocês pedem um menu incrível, vocês comem muito bem, vocês tomam um vinho de primeira. Maravilhoso, vocês saem caminhando veem as estrelas da noite, tudo romântico, é tudo maravilhoso, é a melhor noite da sua vida. Aí passa um cara e dá um tiro no seu braço. Aí você vai pro hospital e tem que tipo, fazer uma internação e aí cortam o seu braço fora, porque senão gangrena. Aí chega uma pessoa e fala assim: "E aí, como foi o seu dia?" Você vai dizer que foi um dia bom ou foi um dia ruim? Você vai dizer que foi um pior dia da sua vida, entendeu? A Dança da Morte é isso, entendeu? Foi maravilhoso por 90%, só que o final é tão ruim que estraga todo o resto. é legal que tu criou uma história, tu criou uma fanfic aí pra explicar o quão ruim foi o final desagradável. Meu Deus, dá pra você escrever um conto sobre esse dia aí que você falou. Então, tá aí E mais um dizer que foi corte. inspirado em Dança da Morte. Mais um corte pro Dissecando Stephen King. Mandar nas redes sociais. Eu tô achando de Enfim, gente, é isso. Temos mais alguma coisa antes da gente entrar em conclusões? Alguma coisa mais específica a dizer sobre a incendiária, não sobre a Dança da Morte? É, que a gente já tá saindo um pouquinho do trilho, né, aqui. Então. É porque é aquilo que a gente falou antes. Faz tempo que a gente não se encontra. Foi isso. Eu fiquei feliz porque pelo menos o Rainbird não morreu com a mão de Deus. É isso. Fim. Exatamente. Nossa, é verdade. Só por isso o incendiário é melhor. Ele não precisava ter relembrado esse trauma, sabe? Não tinha necessidade, Não. sabe? Não, mas Precisa isso vai lembrar ser assim. relembrado até o último livro do Stephen King que a gente vai ler, gente. O último episódio do Dissecando Stephen King vai ser a gente ranqueando os livros. E a gente vai lembrar de tudo isso ainda, cara. Algumas coisas não se perdoam. Eu não garanto, não, porque a minha memória já não é boa. Quando eu tiver 80 anos, eu não sei como é que vai estar. E vai ser quando a gente terminar o dissecando. Não só vai ser lembrado, como essa memória vai estar maturada, né? Por 80 livros. Então a gente vai ter 80 Sim. livros para comparar com a Dança da Morte. E ver como Não. foi traumatizante. E Entendeu? tomara que seja o pior mesmo, porque se tiver pior que esse, eu não sei. Se Eu tiver só pior que espero que Salem, vocês. Dança da Morte. Eu quero Só não dois, esqueçam dos né? Fala nomes. bem. Só não esqueçam do Padre Callahan. Não esqueçam, tá? Porque vai ser importante. Daqui a 5 anos, mas vai ser importante. Não, o Padre Callahan é uma das únicas coisas que salvam em Salem. Então, tudo bem, ele tá guardadinho aqui no coração. Então esse foi o nosso Dissecando Stephen King, da Incendiária. Um livro não perfeito, mas um dos meus favoritos, com certeza. Para encerrar de vez nosso Dissecando, Nicolas, eu vou passar a bola para você, porque eu simplesmente, sendo bem sério, eu não me lembro qual que é o próximo livro. Qual é o próximo livro da nossa sequência e suas expectativas para o próximo programa. Então, né, gente? A gente vai terminar esse podcast meio na deprê, porque eu não gosto do próximo livro. Hum, A gente vai voltar pro Richard Bachman. E o próximo livro é A Autoestrada. Ele é um livro mais curto, ele é
Como eu posso explicar? A ideia do livro é um cara meio que amargurado, vivendo com a ideia de que acho que ele vai ser despejado por conta da construção de uma autoestrada. É basicamente isso o livro. Esse é o desenvolvimento é em cima disso, a gente vai conhecendo o personagem mais a fundo, não tem nada de sobrenatural na história, né? A gente vê um pouco da biografia do King nesse livro, porque esse personagem ele trabalha numa lavanderia, então já é uma parte da vida do Stephen King que ele ressalta bastante em vários momentos, né? Acho que tem bastante sobre isso sobre a escrita. A gente vê isso em alguns contos em Sombras da Noite e algumas outras menções, né? Como acho que a própria mãe da Carrie, ela trabalhava numa. Então a gente tem esse detalhe aí que é interessante, mas assim, foi uma tortura pra mim ler esse livro, eu já li ele, né? Mas foi uma tortura pra mim e eu não tava querendo voltar a ler ele de novo, não. Mas eu vou fazer esse sacrifício pelo dissecando. E pra destruir o Stephen King, né, gente? Porque a gente tá aqui pra isso. Não só pra passar. Exaltar as coisas boas que ele escreve, por exemplo, como a Incendiária, mas pra dar uma cutucada nele quando é preciso também. E é isso. O próximo livro é A Autoestrada. Achando o bico aqui. Porque eu fui pesquisar autoestrada no Google, porque eu também não manjo muito sobre o que é o livro. E uma dos primeiros. Vou mandar pra vocês. Uma das primeiras imagens que eu achei é uma mulher fazendo a resenha, assim, e a cara de tédio na cara dela. Vocês veem lá no grupo, ela tá com uma cara de tipo, meu Deus, que livro bosta. Gente, eu já tô assim, num ânimo pra ler esse livro. Não, Gente, assim, olha só, o meu tempo, ele tá muito curto, então quando eu sei que eu vou ler um livro que a expectativa não é legal, eu já começo a ficar, o que eu mas eu faço? lembro, Thaís, que acho que no episódio 0, ou um dos primeiros episódios, você. Acho que foi no episódio 0 que a gente comentou livros que você tá preocupado, que você tá curioso pra ler. Um dos que você citou foi Autoestrada, se eu não me engano. Sim, por causa da capa e do título, como eu disse, eu não duas leio bases. sinopse. Eu não leio sinopse. Aí eu vejo o que o Nicolas tem a dizer sobre o livro que ele já leu, eu falei, não quero mais não. Entendeu? Aí eu tô um pouco preocupada, porque eu leria se eu estivesse assim, zen, com tempo livre aberto para poder gastar lendo um livro que eu não gosto, caso eu não goste, né? Porque pode ser acontecer o milagre dessa aquela pessoa que é divergente aí no rolê e acabar gostando e todo mundo odiar, que eu acho muito difícil de acontecer. Mas assim, sei lá. Agora que eu tô vendo a cara de TJ da mulher com a resenha do Nicolas. Resenha. Eu não sei não, tô preocupada assim, de leve. Tá tudo bem, né? A gente faz o que pode. Aí, tomara que tenha audiobook. A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que fazer um ritual, porque assim, a Autoestrada, ele não é muito longo, né? Então, ele deve ter o quê? Umas 250 páginas, 300 no máximo. Ah, beleza. E depois de Autoestrada é Cujo, que é um livro excelente, né? Então a gente tem que pensar assim, tipo, é um mal necessário, entendeu? Pra gente chegar em Cujo, falar assim, chegou em Cujo, finalmente, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Nossa, e pior que eu tô ansioso pra ler Cujo desde o começo do Dissecando, cara. Desde, assim, anos antes até. Eu tô até animada, porque é um livro que eu também tô a fim de ler, mas isso não me anima muito não, porque você parar pra dizer aí pra mim que você vai ter que reler um livro que você não gostou, e você não gostou mesmo, que você não queria ter que ler de novo, me lembra que eu já li livros que eu vou ter que ler de novo que eu não gostei. E é um livro polêmico. Livro polêmico, porque é livro que todo mundo gosta, mas que eu não gosto. Nisso você já falou isso, pode falar aqui, né? Você já revelou que a sua heresia, né? Que você não gosta do cemitério. Várias vezes. Eu sou aquela pessoa que eu sou exilada por causa disso, né? Cara. Então, não sei. Sei lá. A Thaís não gosta de cemitério, né? Porque ela não leu com a gente. Por isso. É verdade, é verdade. É que você seria um momento ruim na sua vida, cara. Se eu tivesse lido com vocês, eu ia ter o prazer de reclamar todo santo dia com vocês aqui. Isso então, é legal também. Eu pessoalmente, isso aí é questão de personalidade. Eu gosto de ler um livro ruim de vez em quando. Claro que eu não vou querer que a minha dieta literária seja livro ruim.
Mas de vez em quando eu acho que é gostoso, sabe? Quando você tem um grupo de pessoas para reclamar. Vocês lembram? Pelo menos pra mim, a catarse emocional de reclamar do final do Dança da Morte foi uma delícia. Eu amei toda a experiência. Assim. Talvez eu tenha até curtido mais a experiência do final do Dança da Morte do que o meio, o começo, que é ótimo, só pelo prazer de vir e reclamar. Então assim, eu só ganho, porque se for um livro ruim. Eu tenho esse prazer de falar mal. E se for um livro bom, que é possível que eu goste, tá? Porque eu gostei bastante da minha primeira experiência com o Richard Bachman. Eu pelo menos adorei o Longa Marcha. Então, se Gente, na tiver. moral, tá? Escritor, leitor, escritor, eu quero dizer leitor, escritor, tipo, tem esse mal, sabe? Desgramento de dizer eu gosto de livro ruim. Cada escritor é um bicho tão chato que ele lê reclamando e ele gosta de reclamar. Eu já percebi isso, sabe? Aí vocês chegaram falando assim, porque o Arthur vai gravar com a gente pra poder proteger o Salem. Não, ele vem reclamar com a gente, que ele gosta, mas ele gosta de falar mal. Tipo assim, É muito mais legal falar mal das coisas. cara, como é que pode? Meu Deus do céu. Vocês estão parecendo um velho ranzinza que gosta de reclamar. Eu vou ser Nossa. bem sincero. Eu vou te falar de mim. Você que é a opinião de vocês não vão concordar. Eu ainda acho, com tudo que a gente falou aqui, a gente já tem, sei lá, umas 50 horas de gravação aqui desse projeto. Eu acho que a gente ainda não leu um livro realmente péssimo do King. Eu não acho. Eu sei que vocês vão discordar. Eu acho que nenhum livro que a gente leu, nem Salem, nem o Final do Dança da Morte, eu classificaria como menos de 5 de 10. Eu sei que existem livros do King que são abaixo de 5. Eu não sei se o Autoestrada entra como esse. Eu sei que o King odeia o Tommy Knockers. Eu não sei como é que ficou em português. Deixa eu achar aqui. O Tommy Knockers Acho que eu que acho que é. Outro Estranho. São alienígenas, né? Eu sei que ele odeia aquele livro e ele mesmo fala: Nossa, esse aqui ficou uma bosta. Foi mal, gente. Eu não vou lembrar como é que chama. Os Pra Estranhos. mim, eu tenho A tradução aquela livre é Os ideia. Estranhos. Mas Tem eu tô aquela muito ideia na empolgado minha pra ler, porque eu cabeça. quero saber por que que ele, o que ele fez, sabe? Que ele não gostou. Eu quero estudar o caso do livro que o próprio King não gosta, sabe? Mas às vezes ele não gosta, mas os leitores gostam. Aí já é uma questão, Não, tipo, todo eu mundo quero odeia mesmo. saber se ele não gostou. Eu quero saber o que a galera acha. Sabe que a gente tá na posição de pessoas que pegam pra ler. Então, não sei. Eu só sei que assim, eu tenho na minha cabeça aquela ideia, sabe? Nada é tão ruim que não possa piorar. Então, eu concordo. Eu acho que a gente ainda não leu algo tão ruim assim, não, sabe? Até porque eu acho que a gente não descascou pra valer nenhum livro dele ainda. A gente não diz que a gente não fez isso. A gente não chegou falando mal desde do prólogo até o epílogo do livro dele. Isso não aconteceu ainda. Mas eu acho que pode acontecer. Pode ser que seja agora. Assim, tô Porque com um todo pouco de livro do medo disso. King tem cenas muito bem escritas, mesmo que o livro seja uma bagunça. É aquilo que eu falei no Dissecando do Zona Morta, né? O livro em si é uma bagunça, mas as cenas individuais são muito gostosas de ler. Então, eu não tenho esse problema. Vamos ver, né? A gente vai ainda ter muito o que dizer. Vamos Ainda tem ver. muita coisa pela frente. Tô empolgado. Mas assim, se você for ver, depois do Autoestrada é aquilo que o Nicolas falou, não só Cúdio, mas é uma sequência de livraço, né? Vai ser só livro bom depois. Mais ou menos. Pera aí, E deixa eu depois abrir de aqui. Cujo, tem o concorrente. O concorrente também não lança essas coisas, não, e a gente de Bachman também. Esse Aí não, depois, eu não considerei esse. aí depois tem A Torre Negra, volume 1. Sim, que vocês provavelmente nem vão gostar, mas eu vou, tipo. Eu já li Enfim. também e tipo, eu fiquei tipo, eu não É. entendi muito bem, mas É porque é o prólogo da coisa, né? Mas depois tem o Quatro Estações, que é excelente. eu Que é não. um. Não, eu não li, mas eu gosto das adaptações. Então eu tô muito hypado. É porque Enfim. o Quatro Estações, ele realmente ele não é um livro ruim. Isso realmente não dá pra falar que ele é ruim. Mas é que ele não bate muito com o tipo de escrita, o estilo de história que eu costumo ler do Stephen King. Que eu gosto da parte
que ele trabalha o sobrenatural, o terror mesmo. E o Quatro Estações, ele não tem muito disso, sabe? Ele revisita Mais a cidade drama. da Carrie, né? Tem uma menção a Carrie, que é a cidade de... Eu esqueci o nome, gente, socorro. Chamberlain, Chamberlain, É. isso, Chamberlain. Ele menciona isso, mas são mais dramas, assim, as histórias, sabe? Não tem nada Uhum. sobrenatural, esse tipo de coisa. Aí não bate muito com o que eu gosto de ler dele mesmo, mas é longe de falar que Quatro Estações é ruim, não é? Ah, eu sinto que eu vou gostar muito, mas enfim também, né? Só especulação. Thaís Ramos, você está em pré-venda. Faça o seu jabá das redes sociais do livro e de tudo mais que você quiser dizer ao Brasil. Oi, pessoal, Patente Ramos, eu espero conversar aí com vocês mais vezes aí. Eu tô falando como se eu estivesse falando pros ouvintes, né? Mas eu não converso, eles só escutam, enfim. Com vocês, o Nicolas e o Rodrigo, eu sei que eu vou estar sempre conversando, então tá tudo bom, né? Mas enfim. É isso aí, gente. Du está em pré-venda, uma fantasia sombria com várias coisas misturadas, ação, aventura, drama, tudo um pouco de comédia, menos romance, não espere romance, não tem romance. Mas de resto tem de tudo ali, uma mistureba, que de algum jeito eu consegui fazer sentido, tem sentido. Então, dei uma olhadinha. Se vocês gostam de uma parada bem, assim, com bastante ação, tipo anime, vocês provavelmente vão gostar. Então, é isso aí. O está em pré-venda, junto com Sobre Crianças e Jogos Estranhos. Falei direito? Assim. Sim. Então, vocês podem ir lá no site da editora Pendragon e vai vir com brinde, né? Vem com pôster, e vem com os pôsteres maravilhosos. Os 2 livros vêm com Os dois pôster. livros. Os dois livros vêm com você. Aproveitem, enquanto vocês compram lá os 2 livros em pré-venda, compra lá o Impressões e Pesadelos que vai chegar e você lê enquanto você espera. Olha só. Uhum. E aí você já vai ter o combo daqui do Dissecando logo daqui a pouquinho mais. E é isso aí. Eu vejo a hora de lançar esse livro e a gente sair da pré-venda. Acabamos de entrar em pré-venda e eu já tô naquela de sair da pré-venda e lançar. Porque a gente é assim, a gente é ansioso, né? Uhum. Mas é isso, gente. Logo, logo vocês vão ter esses livros maravilhosos aí nas mãos de vocês. E eu confesso que eu também tô bem ansiosa para ter o livro do Rodrigo. Do Nicolas eu já li. E ter o livro do Rodrigo aqui comigo para eu dissecar também. Uhum. É isso aí, gente. Fala, Nicolas. É isso aí, gente. Eu sou o Nicolas Pérez, sou autor de Entre Sonhos e Pesadelos. E eu tô muito feliz pelos meus colegas que estão aí em pré-venda, finalmente, né? Acho que essa espera aí faz muito tempo que eu tô esperando por esse momento. Então eu tô muito feliz por isso. Eu tô ansioso para ver os 3 livros juntos e o que eu mais quero é ver na mão dos leitores também, né? Quem sabe não rola aí de fato um combo Lendo no Escuro, né? Com os 3 livros. Eu acho que isso ia ser incrível. E é isso. Comprem o livro deles, comprem Entre Sonhos e é isso aí. Vamos fazer uma festa. E é isso aí. Tô muito feliz. Conversar sobre Incendiária foi bom demais. A gente vai, né, entrar aí com a outra estrada, mas tudo bem, né? Faz parte, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Foi muito bom. Então é isso. Eu também estou em choque ainda. A ficha ainda não caiu, pelo menos pra mim. Eu tava conversando com o Nicolas esses dias, inclusive, que eu falei, nossa, mas peraí, Entre Sonhos e Pesadelos saiu esse ano, no ano de 2023, não foi, tipo, sei lá, 2014? Porque parece que, desde que a gente entrou na editora, ao mesmo tempo em que tudo passou muito rápido, parece que a gente já viveu 10 anos nessa editora e nessa comunidade, sabe? Porque a gente faz tanta coisa, e é tantos livros que a gente lê, tanta coisa que a gente conversa. Inclusive, se você está ouvindo a gente e você não faz parte dessa comunidade, não acompanha a gente, nós também temos outro podcast com a galera da editora Pendragon. Você pode encontrar no Spotify mesmo. O nome do programa é Café com Trevas, que faz parte do
Porão do Dragão, que faz parte do programa Pencast da Editora Pendragon. É complicado porque são, tipo, vários títulos diferentes, mas enfim. O quadro é Café com Trevas. E a gente fala sobre os nossos livros lá. É exatamente o que a gente faz aqui, com os livros do King, só que com os nossos próprios livros e com a presença do autor. Então é outra dinâmica. Já tem o programa lá do Entre Sonhos e Pesadelos, 3 horas de gravação, editado. E a gente vai fazer, com certeza, do Du e do Sobre Crianças e Jogos Estranhos, e de muitos outros livros também, beleza? Então, se você quiser conhecer mais sobre a literatura nacional, principalmente focada em terror e suspense e coisas assim, não esqueça de conferir. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvirem e vamos em direção à autoestrada da autoestrada. E vamos lá, vai. Não vai ser. O quão ruim pode ser? All that for a writer. You guys don't get out much, do you?